Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Vamos até às 7h30, 7h30 ou 7 hoje? 7h30, né? Até às 19h30, com muita informação, muito esporte e debate aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, nós estamos no FM 85.3. E estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, dê um joinha aí para nós. Legal demais ter a sua participação. Você que ainda não é assinante do canal, você não paga nada e concorre a ingressos. 17h03 em Campinas. Vamos aos temas de hoje. As enquetes, os temas para você participar pelo Fala Galera 971021493. 971021493. É o seguinte, ó. Você é a favor de um esforço financeiro pela permanência de Bruno José? Ele pertence ao Cruzeiro, contrato até 2024, até o final do ano que vem. Está emprestado para o Guarani até o final do Campeonato Paulista, 30 de abril, essa é a data. Aí ele tem que retornar ao Cruzeiro. O Cruzeiro paga metade do salário dele. Ele ganha 120 mil e o Cruzeiro paga 60. O Cruzeiro quer reemprestá-lo para o Guarani, mas não quer mais esse modelo de negócio. Quer que o Guarani pague o salário integral. Você é a favor do Guarani fazer um esforço financeiro e ficar com o Bruno José para a Série B? Essa é a pergunta. E para Ponte Pretanos, Matheus Jesus é o jogador ideal para fazer o papel do camisa 10 na ausência do Elvis. Elvis está em tratamento intensivo com o departamento médico da Ponte Preta. Ele tem um problema, uma lesão na posterior da coxa e a Ponte está trabalhando, o departamento médico, para colocá-lo em campo no mata-mata. Ele está fora da Copa do Brasil e está fora também dos 2 jogos restantes na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 contra Comercial e Noroeste. E aí, o que você achou do Matheus Jesus? Ontem ele jogou, não é o número da camisa, né? A posição no campo. O número da camisa do Matheus Jesus é 20. Mas, no futebol, esse meia esquerda, ele recebe, ou meia esquerda ou meia direita, ele recebe essa nomenclatura de camisa 10. Você acha que com a ausência do Elvis, o Matheus Jesus serve, foi bem, dá para fazer esse papel ou não? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco o Bruninho vai falar aqui e ele inclusive vai dissertar sobre diferenças do trabalho do Moisés Moura e do Mozart, o antigo técnico do Guarani. Vamos falar também da questão sobre os clubes que tentam convencer a Federação Paulista de Futebol
para dar a vaga para a Copa do Brasil através da Taça Independência. A federação, através do regulamento, publicou que o Campeonato Paulista vai dar 5 vagas e uma é da Copa Paulista. Vai ter o conselho arbitral da Taça Independência. Os clubes de 9º a 14º estão classificados, mas os desclassificados das quartas de final. Esses clubes, no conselho arbitral, vão levar uma proposta para a Federação Paulista de Futebol. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, para dar uma vaga via Taça Independência. E esse é o destaque do portal carlosbatista.com.br no dia de hoje. Pautas da Ponte Preta, vamos ouvir aqui o Hélio dos Anjos. Ele falou depois da partida de ontem, 4-0. A Ponte passou de fase na Copa do Brasil, derrotando o Fluminense do Piauí e vai embolsar mais R$1.400.000. Já tinha embolsado R$1.250.000. Comissão técnica não está otimista em retorno do Elvis tão cedo. Everton e Fraga serão desfalques por longo tempo. Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, inclusive falou a respeito disso e reclamou também do transfer ban. A Ponte foi punida, não pode contratar nenhum jogador e está perdendo jogadores por contusão. Isso tem complicado o trabalho do Hélio dos Anjos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte Preta já garantiu R$2.650.000 em premiação na Copa do Brasil e pode receber mais R$2.100.000. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde a você, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do dia, né? Estou com um pequeno problema no meu retorno, mas vamos seguindo aqui, não é? Pautas do dia, sempre muito importantes. Você é a favor de um esforço financeiro para a permanência do Bruno José? Sinceramente, não. Aliás, depende. Depende. Para pagar 3 dígitos para o Bruno José, não. Não faria esse esforço. Se for isso, não faria esse esforço, apesar de reconhecer que o Bruno José está vivendo um bom momento. Matheus Jesus é o jogador ideal para fazer o papel de camisa 10 na ausência do Elvis? Também. Ele faz essa função, mas eu prefiro ele um pouco mais atrás. Eu prefiro ele na dele, como segundo volante, um cara que arrasta a bola de lá atrás para os homens de frente. Mas é uma possibilidade. Acho que o jogo de ontem dá pouco parâmetro para a gente ter certeza. Ele precisa ser mais testado, apesar de achar que ele tem capacidade de fazer, não é? Mas eu prefiro o Matheus Jesus um pouco mais atrás aqui, Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate, pauta legal. O Bruno José vive o seu melhor momento com a camisa do Guarani desde que chegou. Foi um jogador muito contestado, mas sempre muito prestigiado pelo técnico Moser Santos. E agora parece que encaixou de vez, fez uma partida brilhante e foi eleito por unanimidade o craque do jogo na grande goleada aplicada pelo Guarani por 5-0 no último sábado lá em Sorocaba. Agora o Guarani tem uma política salarial, né? O Guarani tem jogadores mais importantes do que o Bruno José, que não ganham do clube R$120 mil, se for esse realmente o número. E aí, o Cruzeiro paga metade, aí tá tudo certo. Agora, no momento em que o Guarani assumir esse pagamento inteiro, fazendo esse esforço extra para manter o jogador, como é que ele se explica para os jogadores do elenco que tem uma importância similar ou superior ao próprio Bruno José? Não vai vir aí, de repente, uma enxurrada de reivindicações, de equiparação de função?
Isso é da lei trabalhista. Ah, não. Mas no futebol é uma profissão atípica, cada um discute particularmente o seu contrato. Mas alguém acha que não vai vazar? E aí, se o Giovanni Augusto ficar, ele vai ganhar menos de 120? E o Castan? Como é que fica? Então, e o Richard Rios permanecendo? Como é que fica? E o Bruno Mendes? Então, é uma situação a ser avaliada. Além de furar o teto de gastos, isso no Brasil tem um outro nome, mas furar o teto salarial, aí fica mais legal, tem essa questão também de um possível descontentamento e uma possível rebelião velada no elenco. Então, tem que pensar muito antes de tomar essa decisão, e eu, se fosse para inflacionar a folha por conta do Bruno José e ainda correr o risco de gerar no elenco um completo sentimento de insatisfação e ter que debelar uma rebelião complicada, eu não faria esse esforço extra. E quanto à pauta Ponte Pretana, com relação ao Matheus Jesus, o jogo de ontem mostrou o quanto ele é importante jogando mais adiantado, o quanto ele é incisivo, o quanto ele é letal. E, aliás, ele tem 3 gols e voltou ontem, outro dia, ao time de profissionais da Ponte. Foi exatamente no dia 5 de fevereiro, naquela partida contra o Juventus. E ele já marcou 3 gols, todos de cabeça, jogando dentro da área. Eu até questionava isso ontem na jornada. Toda vez que o Matheus Jesus vai bater um escanteio, é importante que ele bate bem na bola. Mas a Ponte perde um grande cabeceador e um cara alto na área, que tem resolvido os jogos aí para a Ponte, como, por exemplo, aquele empate cavucado no último momento por ele, de cabeça no estádio Moisés Lucarelli, 2-2. Então fica, né, essa dúvida com relação a, será que o Hélio não desenvolve alguém para bater o escanteio do lado esquerdo? Será que, por exemplo, o Arthur não pode fazer isso? Ah, mas o Arthur fica lá atrás, como um homem de espera para cortar um possível contra-ataque numa bola longa, se o adversário recuperar e a bola não sair para a linha de fundo, ou se ela for para a mão do goleiro. Então tem que pensar bastante, aí é um problema do Hélio, mas eu acho, no momento, o Matheus Jesus mais preparado do que o próprio Cássio Gabriel, em termos de letalidade, em termos de ser um jogador mais agudo e mais decisivo. Acho o Matheus Jesus, e o jogo de ontem mostrou isso, mais preparado do que o Cássio Gabriel para substituir o Elvis na função tática. E quando não estiver dando, saca um dos volantes que tiver menos operoso, traz o Matheus um pouco para trás e enfia o Cássio Gabriel, que está tudo certo. É o que eu penso sobre o tema muito importante. E hoje vamos debater também, sempre separamos aqui assuntos que são importantes, né, no dia a dia, mas que não estão ligados ao futebol de Campinas. E hoje nós estaremos debatendo uma vez mais esses assuntos, as pautas, as notícias do dia. Everton Ribeiro diz que o elenco do Flamengo apoia a permanência de Vitor Pereira. Atlético Mineiro decide classificação na Libertadores hoje em BH, após empate sem gols contra o Carabobo. O Hulk pode chegar aos 380 gols como profissional nesta quarta-feira. E o Karim Benzema diz que o prêmio da FIFA perdeu créditos por não ter Vinícius Júnior entre os melhores do mundo. Os comentaristas vão colocar a opinião local em cima desses temas. São 17h16 em Campinas, ouvinte participando conosco. Falei para vocês que seria 8-1, errei por pouco. O próximo eu acerto. O Wellington do São Fernando. O Wellington, você não errou, porque a Ponte criou inúmeras oportunidades se tivesse caprichado um pouquinho mais. E se não fossem as defesas milagrosas, bom goleiro do Fluminense do Piauí, hein?
ele pegou umas 4 lá que não dava para pegar, mas ele conseguiu pegar. E precisaria ter também a Ponte, né, um pouquinho mais de capricho no arremate. No último terço, principalmente o Gé, Ratamoto também teve a chance, Guipira. Não sei o que é que o Guipira tentou fazer. O Ratamoto meteu ele na cara do gol, era só dar um tapa e sair para o abraço. Sei lá o que ele tentou fazer. Aí foi tirado o goleiro, tirou muito, tirou, chutou para fora. Então a Ponte poderia ter sido uma goleada sim, 8-0. 8-1 acho que dificilmente, né? Podia estar jogando até agora que o time do Fluminense não faria um gol contra a Ponte. O Kaique França foi um espectador privilegiado, ele não fez nenhuma defesa. Boa tarde, Batista, sou a favor que o Guarani faça esse esforço financeiro e mantenha o Bruno José. E também gostaria da manutenção do Moisés Moura no comando do Bugre. Melhor do que trazer um professor Pardal aí e ficar na lanterna da Série B. Abraço, Alexandre do Cambuí. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Carlos Batista. Eu não sou a favor não de pagar 120 mil pro Bruno José. E também pro Giovani. Manda o Giovani embora, Bruno José embora. Vai buscar o Regis, que está no banco no Curitiba, que estava ganhando bem menos que ele aí. E o Bruno Nazário, se quiser subir para a Série A, senão vai ficar na mesma, mais um ano. Olha lá se não cair ainda. Ayrton Ramos, Jardim Roseira, Campinas. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco. Tigrão, você que é o expert dos números, qual a folha salarial legal para fazer uma boa Série B, com algumas chances de subir? Quanto é a do Bugrão hoje aproximada? A Magnum ainda faz aportes? Pode colocar seus adendos aí, Batista. Sabemos que você é do métier. Grato, Rogério Valinhos. E aí, Tigrão? O Rogério é o seu vizinho aí, é de Valinhos, né? Apesar de que Valinhos é uma cidade gigante. Sei lá se mora perto do Tigrão, mas pelo menos ele se identifica aqui, o Rogério, como sendo de Valinhos. E aí, Tigrão? Um abraço para o Rogério, para todos de Valinhos. Eu já moro em Valinhos, apesar de ser campineiro da Gema. Eu já moro em Valinhos, parece brincadeira, cara, mas já são 20 anos, desde 2003. Eu resido em Valinhos e estou muito feliz na cidade. E se o Rogério não for meu vizinho, pelo menos ele é meu comunícipe. Bonito isso, né? Mas que coisa charmosa. Ele é meu comunícipe. Coisa sensacional. Rogério, eu não tenho a informação de qual é a folha de pagamentos do Guarani. Mas eu acho que com a competitividade que virou a Série A2, qualquer coisa abaixo de 2 milhões entra só como coadjuvante, 2 milhões por mês. Entra só como coadjuvante e com risco de rebaixamento. Abaixo disso. Porque se você colocar 30 profissionais, 32, número normalmente é mais, mas 32, mais a comissão técnica, mais médico, mais um staff que é necessário. Enfim, eu estou colocando tudo, eu não estou colocando apenas a folha dos jogadores. Estou falando a folha do futebol, diretamente a folha do futebol. E tem que entrar nessa conta, porque se é jogador, ou se é massagista, ou se é fisioterapeuta, ou se é médico, ou se é técnico, ou se é auxiliar técnico, ou se é analista de desempenho, todo mundo é do futebol, né? Inclusive assessoria de imprensa. Então, essa folha global, abaixo de 2 milhões, ela é inviável para disputar um campeonato tão difícil. Para entrar com chance de buscar aí o acesso. Agora, eu não sei. Hoje, eu acho que a folha de pagamentos do Guarani para a Série B deve girar em torno de 1.200.000 a 1.600.000 em 2022.
Para 2023 nós não temos ideia ainda, mas você fazendo a conta de 45 profissionais, você divide 2 milhões aí, você vê que é pouca grana, né? Dá uma média aí de pouco mais de 40 mil, mas você tem o treinador que custa mais, você tem jogador de 80, de 100, né? Então, eu acho que 2 milhões é uma folha que não vai ser, ninguém vai conseguir ter. O Guarani não vai conseguir ter uma folha, ter recurso para sustentar uma folha de pagamentos de 2 milhões, mas com uma folha abaixo disso pode até subir. Mas é aquela coisa do improvável, porque não dá para você contratar jogador decisivo, jogador que ganha campeonato, jogador que consegue acesso a preço de banana. Tudo é uma questão de custo-benefício. Se o jogador vai te trazer um grande benefício, um grande rendimento, um grande desempenho, você tem um custo proporcional a isso. É o que eu penso, mais ou menos na minha cabeça é isso. Eu ficaria imensamente feliz se tanto o Ponte quanto o Guarani entrassem com um investimento mínimo mensal no futebol de 2 milhões por mês na próxima Série B. Como você perguntou especificamente do Guarani, respondo especificamente do Guarani. 2 milhões seria para mim um número bem razoável para entrar forte, entrar brigando para subir. E sobre o aporte da Magnum, a Magnum continua fazendo o pagamento de R$350 mil. O pagamento é feito diretamente na Justiça do Trabalho. O Guarani não fica com a totalidade, tem um percentual que é retido lá na Justiça do Trabalho, salvo engano, de 20%. E aí o restante, os 80%, vão para o Guarani, né, pagar as suas contas e etc. Mas não dá para pagar, o Guarani precisa e tem feito os pagamentos, mas precisa de outras receitas, como o dinheiro da televisão, como o dinheiro da Federação Paulista de Futebol, no caso do Campeonato Paulista. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, amigos da mesa. Sou o Silas aqui da Vila Industrial, Ponte Pretano Roxo. Queria parabenizar o time da Ponte Preta pela vitória de ontem, pelo empenho, e parabenizar você também pela transmissão do jogo, que foi muito vibrante. Também gostaria de saber qual foi o personagem do dia de hoje, do programa da TV da tarde. Personagem do dia foi o Pablo Diego. Hoje, todos os dias, né, para quem não acompanha, sempre no final do programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h, na tela da Band, para 8 milhões de habitantes da região de Campinas, tem o personagem do dia. E é isso que o ouvinte está perguntando. Hoje, o personagem do dia foi o Pablo Diego, tá bom? Pablo Diego, ele foi eleito o craque do jogo na partida de ontem, recebeu votos do Gleger e meu. Tigrão votou no Matheus Jesus, que foi muito bem também, né? Ótimo voto. Mas o Pablo Diego, com 2 votos, foi eleito o craque do jogo. E o gol que ele marcou matou o jogo. Estava 2-0 para a Ponte, primeiro tempo, e no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, ele fez o terceiro gol e aí a partida realmente terminou, né? A Ponte teve inúmeras outras oportunidades, mas com 3-0 e jogando pelo empate, a Ponte liquidou. O Pablo Diego liquidou a fatura exatamente no momento em que fez o gol. Boa tarde, Carlos Batista e equipe Band. Batista, me diz uma coisa, você batia pênalti no torneio da Cana, como você fez hoje no programa Os Donos da Bola com a paradinha? Tô lendo aqui do jeito que ele escreveu, né, dando risada. Sobre Bruno José, se ele jogar como jogou no último sábado, faria sim. Abraços, Zanon do Taquaral. Olha, ô Zanon, eu bati a pênalti, né? Até já contei aqui uma história, estava terminando a partida, nosso meia tinha machucado, o centroavante tinha sido expulso, e eu fui cobrar o pênalti. Se marcasse o gol,
campeão. Se não marcasse, empate favorecia o adversário. E eu peguei a bola, fui lá, né, para bater o pênalti, bati de um jeito, a bola saiu do meu pé, rodando, cheia de guizos, mas o goleiro pegou. Quando o goleiro pegou, a torcida começou a vaiar e eu olhei para a plateia e falei, calma. Quando o goleiro pegou, a bola girou na mão dele, ela veio rodando, cheia de guizos, com muito efeito, e entrou por baixo das pernas dele, meu time campeão. Cobrei pênalti, batendo o pênalti dessa maneira, no último minuto de jogo. Mas não com paradinha. Com paradinha só na lata. Hoje, na lata, dei um pontapé na lata com paradinha. É isso que o ouvinte está dizendo aqui, né? Na lata, versão TV, todos os dias na tela da Band. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. Leandro, da Vila Progresso, Bugrino. Eu sou a favor de manter o Bruno José no elenco, sim. E sou a favor também de dispensar alguns jogadores. Lima, Nicolas Careca, Gênison, Vilela, até o Diogo Matheus, que intercalou em boas partidas aí em MAS no ano passado, mas também não está mostrando mais nada esse ano. E na nossa zaga também, nossa zaga titular não tem condições de manter os dois, tem que melhorar um jogador aí. Talvez o Leandro Castan, Luciano Castan, acho que é, né? Saia do time e entre um outro zagueiro aí contratado. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, boa noite. Marçal de Hortolândia. Já pensou, rapaz? 120 pau por meia colher desse daí. Joga nada. Meu Deus do céu, só cisca. Agora você imagina, hein? Bozó, Careca, Mirandinha, de cá, Marco Aurélio. Quanto que esses caras não eram pra ganhar? Brincadeira, um pé de rato desse aí, 120 pau, não joga nada. Boa noite pra todo mundo aí. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Rápido intervalo e voltamos já, agora 17h29. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O celular avisou, o rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para a conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h30 em Campinas, Esporte em Debate até 19h30. Atenção, você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho uma dica. A dica é a seguinte, olha, é o indicado pelo fabricante lá no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. A cada motor ocupa um tipo de óleo. Cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, hein? Muito importante saber isso, mas importante mesmo, usar
no motor do seu carro óleo com a especificação correta. E na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar a você qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor e peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes. 17h32, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, meu amigão, obrigado aí por ter falado aí dos 8-1 aí. Realmente, os caras não iam fazer na gente, mas 8 eu quase acertei, né? Mas te falar uma coisa pra você que é amigo aí dos staff aí, do pessoal da Ponte Preta, será que você não conseguiria pra mim a camisa do goleiro da Ponte, não? Porque a dele acho que dá até pra usar sem lavar, né? Um abraço, Batistão, Edson Fernando. Abraço, brincadeira, né, do ouvinte, porque realmente não trabalhou no jogo. Ganhou o cachê no mole, o Kaique França na partida de ontem. Mais um ouvinte no ar. Batista e equipe, boa tarde. Esses dias eu mandei um comentário, na verdade uma pergunta, né? Aí a pergunta dizia assim, se com esse elenco que a Ponte Preta está hoje, ela conseguiria alcançar, assim, talvez chegar a uma semifinal ou uma final da Série A1? Aí o Tigrão respondeu que precisaria dar um reforço, porque ali na A1 já é um outro patamar. Agora, vendo esse time jogar, vendo essa molecada ser mesclada, como que o Hélio está trabalhando, olha, fica de novo a pergunta. Para a Série B, vai ter que contratar alguém. Mas eu acho que esse elenco vai dar trabalho na Série B, viu? O que vocês acham? Grande abraço, é o Marcos aqui de Serra Negra. Abraço para você, Marcos. Adoro Serra Negra, gosto muito da cidade, vou sempre que posso a Serra Negra. Grande abraço para você. Bom, Tigrão, a Ponte não pode contratar, primeiro tem que resolver a questão do transfer ban. São 95, 96 ações que estão tramitando na CBF e se não resolver essa questão aí não consegue inscrever. Mas o que o ouvinte quer saber é se a Ponte com esse elenco, né? Não sei quanto tempo vai demorar aí para resolver a questão do Elvis. Tem também outros jogadores contundidos. Tem o Everton, o atacante, que não consegue sarar, né? Tornozelo doendo, ele passou por cirurgia, não está descartada uma nova cirurgia, nem sei quando poderá ser utilizado. E tem o Fraga, problema no quadril, também vai ficar um longo tempo parado. Mas com esse elenco aí o ouvinte quer saber, a Ponte pode dar trabalho na Série B? Pode, Batista. Pode sim. Outro dia o Zé Neves incendiou aqui o programa, né? Perguntando qual seria o papel que a Ponte faria na Série A1 e tal. Então eu disse, olha, é um time para fazer nas 12 rodadas, veja o que eu disse. Nas 12 rodadas, e a Ponte já tem 13 rodadas na série A2. E ela tem 32 pontos, né? Eu falei, em 12 rodadas, como o campeonato é muito mais difícil, com esse mesmo elenco faria 18, 19 pontos. Foi o que eu disse. Com 18, 19, dependendo do grupo em que você estiver, você se classifica com o pé nas costas. Tem time aí que está com 10 e dependendo do que acontecer na última rodada, ele cai e dependendo do que acontecer, ele se classifica com 13. E o Guarani, por exemplo, pode chegar a 16 ganhando do Palmeiras. É fácil ganhar do Palmeiras? Não é, mas não é impossível.
e não se classifica mais. Então, o campeonato é muito injusto no seu regulamento, mas quando eu disse isso, teve muita gente que me contestou. Você se lembra? Eu acho que foi quinta-feira passada, e eu continuo pensando a mesma coisa, né? E o jogo de ontem, eu até falei no meu comentário final, dentro do nosso jogo aberto, posterior ao jogo, o nosso programa pós-jogo, e eu disse o seguinte: olha, claro que existe uma diferença brutal entre o futebol paulista e o futebol do Piauí, mas a Ponte disputa a segunda divisão do futebol paulista. A2 é a segunda divisão. O pessoal chama de A2, A1, A3, B, mas A1 é primeira, A2 é segunda, A3 é terceira e a B é quarta. Não tem muito para onde correr. Toma dar uma dourada na pílula aí, mas é essa a história. Agora, um time da segunda divisão do Campeonato Paulista podia ter feito uns 8-1 que o nosso querido ouvinte aí do São Fernando falou. Poderia, porque o goleiro Jefferson, do Fluminense e do Piauí, foi o melhor jogador em campo, do lado do Fluminense, claro. A Ponte teve outros destaques votados. Então, isso ilustra aquilo que eu estava dizendo. O cara lá é líder do campeonato da primeira divisão do estado dele. E a Ponte deu uma massa nele, deu uma atropelada básica. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e não me venham dizer que a Ponte com um time similar no ano passado caiu, porque não tem nada de similar. Mas nada, absolutamente nada. Esse time é absurdamente superior àquele time do Campeonato Paulista do ano passado, onde a Ponte foi rebaixada. E foi rebaixada porque quiseram mídia com o Dedé, né? Pô, o Dedé aí contra o Água Santa. Aí perdeu o jogo, caiu. Senão não teria caído, não. Mas o time era tenebroso. E esse time é um bom time dentro da realidade da Ponte, dentro da realidade do campeonato. Então esse time é superior ao time do São Bento, esse time é superior ao time do Ituano, esse time é superior ao time do Mirassol, ele é superior à Ferroviária. Então é isso. Eu não disse precisa reforçar muito, porque o campeonato é muito mais difícil. Não, eu tentei encaixar a Ponte na realidade da A1. E tá aí. Eu acho que não faria, claro, o mesmo papel, senão seria campeão paulista. Mas eu estou reduzindo de 32 para 19. Pelo grau de dificuldade do campeonato, no mesmo número de jogos, faria essa pontuação. É o que eu penso. Estaria aí na iminência, se tivesse na A1, de estar aí se classificando para as quartas de final. Boa tarde, Batista. Você não acha que o Gé tem o estilo do Donizete Pantera? Abraços, Gustavo da Vila Teixeira. Essa eu vou passar para o CH. E aí, CH, lembra do Donizete Pantera? Lembro e lembro bem. E você acha que o Gé se parece com ele? Não, não se parece, não concordo. Você poderia dizer com quem que o Gé se parece? O Gé se parece com ele, mas ele tem trejeitos de um ou de outro jogador. Eu tenho recebido, Batista, na hora do almoço, né, no nossa área, toda hora colocações de comparação do Eliel com o Gé, a todo momento. Eu quero dizer que, na minha opinião, eles são diferentes. Não, porque um é grosso, que o outro é mais técnico, porque o outro, os dois ainda estão buscando cada um o seu espaço. É muito cedo para a gente tirar uma conclusão. O Gé subiu como se fosse um foguete nas 6 primeiras rodadas. Agora deu uma estabilizada. E o Eliel, que estava esquecidinho lá no banco, começou a aparecer. Aliás, a média do Eliel chama muito atenção, né? Tem feito gols aí em praticamente todos os jogos. Então vamos, como diria o profeta, vamos aguardar, não é? Tem nenhum craque aí, viu? Nem o Gé, tampouco o Eliel. Mas são jogadores que na A2 mostraram eficiência. Olha, é o seguinte, o ouvinte está perguntando aqui, boa tarde, vai ter sorteio de ingresso para o jogo Guarani Palmeiras? Sim, 10 ingressos no programa de amanhã. Programa de amanhã estaremos fazendo aqui o sorteio. Você que quer ganhar um dos 10 ingressos,
é só ficar ligado no programa de amanhã para saber a dica de como você vai fazer para ganhar o ingresso, tá bom? Uma dica legal e importante é você já ir, né? Se você ainda não é seguidor, não é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, já entra lá, é fácil demais, não paga nada, é de graça. E essa é uma das exigências para participar do sorteio dos ingressos. 10 ingressos para cadeiras vitalícias lá no Estádio Brinco de Ouro. Vale somente para bugrinos. Jogo com torcida única, os ingressos são para bugrinos. Então, no programa de amanhã, nós teremos sim sorteio de 10 ingressos para o jogo do Guarani contra a equipe do Palmeiras, tá bom? E você que está aí no YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós, vai, dá um joinha, manda aí um like para nós, meta o dedo no botão do joinha, é esse pé do galo que tem aí embaixo no rodapé da tela. Legal demais ter a sua participação, muita gente assistindo, mas poucos likes. Então, você que está assistindo, meta o dedo aí no botão, dê aí um like para nós. 17h43, vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Ele falou depois da goleada 4-0, a Ponte se classificou com sobras, derrotando o Fluminense do Piauí. Vamos ouvir o comandante Ponte Pretano. Olha, eu fiquei muito feliz com a atuação do grupo, com o comportamento do grupo. Nós fizemos um jogo de uma imposição muito grande, estudamos bem o adversário, vimos o adversário jogando contra grandes equipes da Copa do Nordeste e impomos uma estrutura, como sempre, que já é modelo nosso. Marcamos pressão, marcamos na saída de bola desde o primeiro minuto. O campo realmente não deixou a gente acelerar o jogo. Acho que se a gente tem um campo melhor, a aceleração de jogo nosso ficaria muito melhor e, consequentemente, nós teríamos criado até mais chance. Gostei do poder de competir da equipe. Eu falei para eles que nós tínhamos que fazer um jogo de imposição. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós não podemos nos colocar numa condição de igualdade por jogar por resultado de empate. Nós viemos aqui para ganhar, para fazer um grande resultado. Fizemos esse grande resultado. O sacrifício também é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o vestiário não tinha nada para ser usado. Nada. Né? O Kiko, com sua capacidade, seu brilhantismo, saiu alugando refrigeração, alugando cadeiras plásticas. Então, é a superação, é a Copa do Brasil, que não é a coisa mais bonita, né, de falar que tem que passar por isso, mas a gente entende, e o mais importante, fazer o resultado. O mais importante é captar dinheiro para o clube. Então, essa é a nossa função. Eu acho que o clube, inclusive, nesse momento, merece uma atenção de pessoas que estão fora do clube, porque esse transfer ban está matando com o nosso trabalho, está dificultando o nosso trabalho. Nós vamos agora para outra fase da competição de Copa do Brasil, vamos para uma fase importantíssima da A2 e não podemos contratar nenhum jogador. Temos jogadores que não vão participar mais dessa competição, né? Que é o caso do Everton, que é o caso do Everton e do Fraga, desculpa. Então, vamos ter atenção com isso, porque, acima de tudo, nós temos que fazer o melhor pela Ponte. Gostei demasiadamente do comportamento da equipe. Comportamento de time grande. Chegar, impor, fazer resultado, e poderíamos ter feito um resultado até mais elástico por tudo aquilo que se criou. Muito satisfeito, muito feliz. Não esqueçam, sábado nós decidimos a nossa primeira colocação em Ribeirão Preto. Nós vamos chegar amanhã, descansar, quinta e sexta trabalhar, porque nós temos outra decisão em Ribeirão Preto e a gente espera contar com o nosso torcedor mais uma vez presente lá no Palmas Travasso. Aí o Hélio dos Anjos reclamou bastante da estrutura do estádio, não tinha água, não tinha um calor imenso. Não havia nenhum ventilador, não tinha nem cadeira para sentar. Trabalho do Kiko Albuquerque, né? Fez um trabalho muito bom para que a Ponte tivesse o mínimo de conforto necessário para uma partida como essa. E a gente sabe que realmente, né, esses estádios não há nenhum tipo de estrutura. É uma dificuldade imensa. Não é de agora.
há muito tempo. Já contei a história aqui, né, de uma excursão que a Ponte fez lá em Rio Brilhante e não existia vestiário, tinha lá um paiol. A delegação teve que trocar, os jogadores tiveram que trocar de roupa no ônibus, né? Colocar o uniforme para poder jogar. Então, realmente, a CBF acaba dando o aval, a chancela dela, em alguns locais que não têm a mínima condição de realizar um jogo de futebol profissional. Se fosse um jogo lá do campeonato amador, alguma coisa desse tipo, vai, né? Mas futebol profissional, um torneio nacional de futebol, como é a Copa do Brasil, com a premiação que dá a Copa do Brasil, tinha que ter um pouco mais de rigor nos locais onde os times vão jogar. Mas vamos à análise. Começo com você, CH, sua opinião sobre a performance da Ponte, o jogo e a classificação ontem da Macaca, CH. O time foi preparado, organizado, o time se planejou para esse jogo da Copa do Brasil e colheu os frutos. Colheu os frutos de um time organizado, de verdade. Eu não esperava uma vitória da maneira que foi, né? Elástica, uma goleada, mas eu esperava o performance. A Ponte sufocou o Fluminense do Piauí, não deu chances para o time da casa. Mesmo merecendo todo o nosso respeito, a equipe da casa, ela foi uma presa fácil para o time da Ponte, pelo trabalho que a Ponte fez, pela competência da execução do trabalho levado para campo pelo técnico Hélio dos Anjos. O time está de parabéns, não tem discussão o que a Ponte fez ontem. E tem uma coisa muito importante que vale ser colocada nesse momento, independente do adversário. Eu já assisti muitas partidas dentro de uma partida de futebol onde uma equipe tecnicamente é mais forte do que a outra e a mais forte se complicar com a menos forte. E ontem a Ponte não deu chance para o azar. Chegou lá, impôs seu futebol, saindo, fazendo os gols, se impondo realmente como se ela estivesse jogando em casa. Não dá para discutir. E nem dá para ficar falando desse ou daquele. Eu acho que o time todo foi muito bem. O técnico, o Hélio dos Anjos, encontrou uma escalação de começo que, pelo menos a mim, pegou de surpresa, escalando o Filipinho de começo, adiantando o Matheus Jesus. Isso não é tão novidade assim. Ele vem preparando o jogador nas últimas partidas um pouco mais à frente e deu certo, e funcionou. É parâmetro, Carlos Henrique? Não. Não é parâmetro, mas é um indicativo. Aliás, a Ponte está dando indicativo desde a 5ª rodada, que está muito forte e é o time a ser batido na Série A2. Ela está fazendo exatamente nas partidas de 2023 o que ela tem dever de fazer. A Ponte não pode ficar na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Se ela vai subir, eu não sei. Mas tudo indica que sim, Batista. E para você, Tigrão, a sua análise e também explica aí para o ouvinte que não teve a oportunidade de acompanhar o jogo com imagens. A partida não foi transmitida pela televisão. O que o Hélio dos Anjos, que acabou surpreendendo na escalação, pretendia e pretendeu com a colocação do Felipinho no lugar do Elvis. O Elvis desfalcou o time, ele está em tratamento intensivo para tentar voltar o mais rápido possível, talvez no mata-mata, e ontem não esteve em campo, no lugar dele jogou o Felipinho. Então, taticamente, como é que ficou isso, né? Porque o Felipinho jogou no lugar do Elvis, nominalmente falando, mas não na posição que foi ocupada pelo Matheus Jesus, hein, Tigrão? A história foi a seguinte: ele escalou o Felipinho no lugar do Júnior Tavares e colocou, aí tirou o Júnior Tavares, botou o Felipinho ali. Quando ele botou o Felipinho ali e tirou o Júnior Tavares, o substituto do Elvis foi o Matheus Jesus. Então ele manteve a estrutura com 2 volantes, um deslocado fazendo quase que uma segunda linha do lado esquerdo, né? Porque se ele vem com o Júnior Tavares e mantém o Matheus Jesus no mesmo posicionamento, então seria diferente a escalação. Mas ele vem com... Então, quem saiu? O Elvis. E quando o Elvis estava jogando, quem é que eram os 3 volantes?
A Ponte tinha, ora, a presença do Matheus Jesus com o Leonaldi e com o Amaral. Ora, a presença do Matheus Jesus com o Júnior Tavares e com o Leonaldi. Ora, com o Matheus Jesus, com o Amaral e com o Júnior Tavares. Com os 4 juntos, ela nunca jogou. Agora, como saiu o Elvis, ela perdeu, então, um volante, que é o Matheus Jesus. E o terceiro volante virou o Filipinho. Foi isso que ele fez. Espera um pouquinho. Eu perdi quem? Ah, perdi o Elvis. Tá bom, então eu vou substituir um volante meu. Quem é esse volante? É o Júnior Tavares. Tá, vou com o Filipinho. Pronto, fechou os 3 de novo. Morreu a história. Ah, mas eu não tenho Elvis. Como é que eu vou fazer? Eu vou adiantar o Matheus Jesus. E ganhou o jogo. Surpreendeu. Essa, para mim, a movimentação tática que a Ponte teve. Essa movimentação tática de um 4-4-2. Só que quando o Matheus Jesus jogava com 2 outros volantes e o Elvis era o 4º homem de meio campo avançado, era uma situação. Ontem, ele jogou com 3 volantes, mas tinha um volante no lugar dele. E ele foi fazer o homem avançado. Essa foi a alteração. Eu acho que o Hélio acertou em cheio. Não podemos desconsiderar a fragilidade técnica da equipe do Fluminense, que estava inferiorizada diante da Ponte tecnicamente, fisicamente e taticamente. Então, quando a Ponte viu que deu encaixe, tem um outro aspecto que decidiu o jogo. O elemento surpresa. Qual foi o elemento surpresa? A Ponte começou em cima. O que o Fluminense estava esperando? Ah, esses caras vêm aqui para jogar, para levar um ponto, para empatar e a classificação vem. Eles não precisam vencer, então eles vão vir cozinhando a coisa. Vão vir administrando, de vez em quando vão dar uma espetada, mas vão fechar os espaços. Então, para que veio preparado o Fluminense? Para jogar contra uma retranca, subir a marcação, etc, etc. Um ferrolho. Aí pega um time com 6, 7 jogadores da intermediária para frente e com o número 20 que punha a bola onde queria, que protegia Cocô, saía da marcação, batia em gol, e o goleiro deles esperneando para não tomar o gol. Quando eles foram entender que o planejamento, o projeto de jogo deles estava totalmente equivocado, estava 2-0 para a Ponte. Aí eles foram pro vestiário e falaram, viu, peraí, os caras não iam vir fechados? Pô, não tinha uma informação que eles vinham com 200 volantes? Pô, que eles não tinham o principal armador, que ia ser fácil porque a bola não ia chegar com qualidade, porque o gordinho tá fora, porque esse é o cara da bola parada, esse é o cara que o time joga em torno dele, é o maestro do time. Como é que é isso? Eles começaram a discutir no intervalo. Então vamos mudar a estratégia. Quando mudaram e vieram para o segundo tempo, a Ponte não mudou, eles estavam se ajeitando para tentar entender e tentar neutralizar a Ponte, e a Ponte voltou jogando melhor no segundo tempo do que no primeiro. Aí teve aquela blitz, né, que o goleiro fez 3 defesas seguidas, e escanteio, e quase gol olímpico, e quase gol de novo, e aí saiu o gol. O terceiro gol. Aí, Pablo Diego, bola muito bem trabalhada, bolão, né, do Júnior Tavares, que entrou no jogo no lugar do Filipinho, que estava amarelado. Aí eles falaram, não, tem que ver aquele número 6. É ele que está dando o desafogo ali do lado esquerdo. Enquanto eles estavam procurando o número 6, o número 6 tinha ficado no intervalo, no vestiário. E aí o Júnior Tavares, e aquele barbudo lá? O barbudo deu a bola de colher com açúcar para o Pablo Diego fazer o terceiro e acabou o jogo. Então a Ponte, superior tecnicamente, superior taticamente, muito superior fisicamente, e ainda usou um elemento surpresa que deixou os caras atordoados. Essa é a história do jogo, na minha avaliação, que poderia sim ter consagrado o nosso amigo aí do Jardim São Fernando com um placar de 8 tranquilamente, porque só o Guipira perdeu 2
cara a cara. Deu aquela echaporada, né? Uma mistura ali de Richard com Echaporã. Perdeu. Aí, poxa, teve mais gente perdendo o gol cara a cara. O próprio Gé, uma para cruzar, para que fizesse de chaleiro o gol, de chilena, que fizesse o gol, o Pablo Diego, ele chutou, acertou na rede pelo lado de fora. O goleiro pegando até pensamento. Melhor jogador em campo. Essa é a história do jogo. Mais técnico, mais organizado taticamente, mais preparado fisicamente e usando uma estratégia de elemento surpresa para quem esperava o Juventus dos anos 70, acabou vendo um time altamente ofensivo que ignorou a grama ruim, que ignorou a iluminação ruim, que ignorou o calor excessivo, foi lá e atropelou. Esse é o nome do jogo, vira 2, termina 4. E poderia ter sido vira 4, termina 8. Boa tarde a todos da mesa. Vocês sabem se o Rafael Lutkovski, que anunciou em sua rede social que jogará na Ponte, se ele vem para a Série A2 ou somente para o Brasileiro? Olha, essa notícia foi veiculada à rede social desse jogador, que é brasileiro, né? Embora tenha um nome soviético, russo, sei lá, polonês, mas ele é brasileiro, de São José dos Campos. A rede social dele é privada, então não sei aonde é que você viu que o jogador publicou na rede social. A matéria saiu no jornal O Lance. A Ponte, inclusive, emitiu hoje uma nota oficial a respeito desse caso. Diz a nota: a Associação Atlética Ponte Preta informa que não passa de fake news a suposta contratação do atleta Rafael Lutkovski. A nota, que foi publicada pelo portal Lance na última quarta-feira, é totalmente equivocada e mal intencionada, utilizando inclusive imagens manipuladas com o uniforme oficial do clube. A diretoria da Macaca ressalta que toda e qualquer contratação, quando acontece, é anunciada única e exclusivamente pela assessoria de imprensa da agremiação por meio de seus canais oficiais. A Ponte lamenta essa conduta antiética. Então, aproveitei aqui a pergunta do nosso ouvinte que não assinou, final 1743, né? Coloque aí o nome, por favor, sempre que falar conosco, coloque o seu nome e, se possível, o local de onde você está falando. Mas essa nota que eu li aqui é a nota oficial da Ponte Preta, porque rede social é um negócio complicado. Sai uma fake news e aí vai multiplicando isso, né? Multiplica muito rapidamente, é como um rastilho de pólvora. E aí todo mundo já começa a comentar e torcedores já começam a festejar. Eu nem conheço esse jogador, tá? Fui dar uma pesquisada nele rapidamente aqui na internet e não achei nada dele. Só achei a cidade que ele nasceu, São José dos Campos. Dá a impressão de que ele saiu muito jovem. Ele tem agora 23 anos e rodou, né? Esteve em Portugal e tal. O mais incrível dessa matéria é que eu vi a matéria. Eu cliquei na matéria. E lá na matéria tem declaração do jogador dizendo que vai jogar da Ponte, que a Ponte é um grande time, tem uma camisa pesada. Não estou falando com as mesmas palavras, mas enfim, o jogador, né? Palavras, aspas, para a fala do jogador. Então, como é que um jornal que tem a credibilidade do jornal Lance coloca uma matéria como essa, dando inclusive aspas para o jogador? O jogador tem uma foto do jogador com a camisa da Ponte Preta,
Está dizendo aqui a nota oficial da Macaca, que é uma foto montagem, e aí o jornal coloca uma matéria como essa, dizendo que o jogador está vindo para a Ponte. É um absurdo. Só pode ter escapado de alguma maneira, de alguma forma, né? Às vezes acontece isso. O negócio é muito grande, tem muita gente trabalhando, pode escapar alguma coisa. Não devia escapar, mas dá a impressão de que foi isso. Pois não, Tigrão? Não, eu já tenho uma outra interpretação. A Ponte não está com um problema aí com o Transferban? Sim. Então, aí, quantos times do Brasil, times conhecidos, né? Times de tradição, times de camisa. Não adianta chegar lá e falar com um time lá do interior de Roraima, com todo respeito, também não pode contratar porque está devendo 5 mil para um treinador que trabalhou lá. E aí a FIFA pune, né? Não é isso que eu estou dizendo, estou falando time de camisa. Time de Série A ou B. Quantos times da Série A ou B estão com problema de não poder inscrever jogador? Pelo que eu sei, só a Ponte. Muito bem. Aí um cara muito articulado procura um jornalista de um determinado órgão de comunicação e fala assim, ó, o jogador tá vindo aí, o cara é o novo Kaká. Ele é uma mistura de Kaká com Ronaldinho Gaúcho com o Alex. E tô trazendo de volta, tô fechando com a Ponte, ela já tá fechado. Aí essa é a primeira matéria. Daqui uma semana sai outra. Puta vida. Tá tudo certo, o jogador vai arrebentar, capaz de ir para a seleção brasileira. Mas aí sai outra matéria. Ah, mas a Ponte não vai poder. A Ponte fechou, mas vai desfazer o negócio. Porque ela tem um problema com o Transferban e não vai poder, por enquanto, inscrever o jogador. Aí vai um bobão e morde a isca e traz o cara. Você entendeu como é simples, Batista? Ah, mas não dá pro jornalista comer essa aí não, entendeu? Porque... Cara, Batista, eu não vou criticar ninguém aqui por conta de não conhecer, de não saber qual a fonte dele, de não saber como que ele chegou até a informação. Agora, se a Ponte está dizendo que é fake news, que alguém colocou uma coisa absurda e que a Ponte jamais cogitou e nem conhece o jogador, ela que tome providências. Mas eu vou dizer para você, hein? Tem artista para tudo e eu vou até eximir aqui de responsabilidade um jornalista, porque ele não ia publicar isso se não tivesse a coisa sido muito bem alicerçada, com fatos, com fotos, com um monte de coisa que convenceu o jornalista. Ah, mas tem que checar, pô, por que ele não ligou para a Ponte, né? Aí você vê o que nós estávamos conversando ontem, em off, lá no nosso Os Donos da Bola, ontem, sobre entrevista coletiva, sobre o jeito que a coisa é conduzida, sobre o conteúdo delas, né? Ontem, durante o programa. Aí você vai querer o quê? Que todo mundo tenha o tino jornalístico do Juarez Soares? Você também está exigindo demais. Os caras comem bola todo dia e depois vem e desmente, ó, era aquilo mesmo, mas não é mais verdade porque está no Transferban. Aí alguém come a isca. E quem plantou a notícia acaba negociando o bonde aí com alguém. E aí, CH, conhece eu não estou citando o nome de ninguém, estou imaginando que possa ser isso. Conhece esse jogador, o CH? Não conheço o jogador e foi lamentável saber que um veículo de comunicação que durante muitos anos fez escola no jornalismo cometeu uma barrigada dessa. Lamentável. Hoje, na hora do almoço, eu recebi umas 10 mensagens falando desse jogador. Eu não disse. Falei, tem que checar essa informação. Rapidamente acessei e já percebi que era história. De repente ele pode até aparecer aí na Ponte, mas nesse momento é uma barrigada muito grande. Eu lamento muito, sendo membro aqui da Bandeirantes, de tomar cuidado como a gente toma, como você comanda, pedindo para a gente tomar conta, tomar cuidado, ficar esperto, checar a informação.
um negócio desse. A Ponte fez muito bem de soltar uma nota oficial aí, Batista. Eu citei aqui o órgão de comunicação porque está na nota oficial da Ponte. Eu não gosto de fazer isso, principalmente com relação à parte negativa do negócio, né? Eu acho que cada um faz o seu e tem a responsabilidade. Mas, como a Ponte citou na sua nota, é uma nota oficial, então, evidentemente, por isso coloquei o nome do veículo de comunicação. E a informação é de que esse atleta passou por testes para o sub-23 da Ponte Preta e não foi aprovado. Passou no teste, ele passou por testes no sub-23 da Ponte e não foi aprovado. Então talvez seja exatamente isso, né? Esse sub-23 da Ponte, aliás, o Felipinho estava no sub-23. E o sub-23 fez uma excursão para Portugal. Felipe Moreira é o técnico do sub-23, é uma parceria que a Ponte tem com o Audax. A Ponte não tem custos, inclusive, e aí esse atleta passou por testes do sub-23 e foi liberado. Então talvez seja exatamente isso. Quer dizer, a informação, ela foi dada, o jogador estava fazendo o teste no sub-23 e já deve ter passado a informação para o jornalista que iria jogar na Ponte. Qual Ponte? A Ponte sub-23. E não a Ponte, o time principal da Ponte. Ele poderia futuramente, caso tivesse passado no teste, jogar na Ponte. Poderia. O Felipinho estava no sub-23 e foi indicado pelo Felipe Moreira para jogar no time principal da Ponte. E ontem esteve em campo na Copa do Brasil, recebeu uma oportunidade do Hélio dos Anjos. Então, um negócio nebuloso, complicado, confuso esse, hein? Pois não, Tigrão? Batista, se o cara, daqui a pouco, a Ponte resolve o negócio do transfer ban e o cara aparece aí no time da Ponte inscrito, aí nós vamos ter que fazer uma mini excursão. Não sei esse jornalista se a base de trabalho dele é São Paulo, se é aqui ou se é em outro lugar, né? Porque hoje não tem mais base, é tudo home office, né? O cara trabalha até da lua. Mas nós vamos ter que descobrir como encontrar esse jornalista, se esse menino daqui a pouco aparecer aí, porque se ele é sub-23 é menino, né? Então vamos ter que fazer uma mini excursão, né? Uma comitiva pequena, ir até o cara e pedir para tirar selfie com ele, que o cara é fera, né? Porque a gente tá aqui falando que é fake news em cima de uma nota oficial da Ponte. Agora já vem uma contra-informação de que ele já esteve na Ponte fazendo teste. Você vê que aparentemente não era nada, já tem fumaça. Daqui a pouco alguém abana o carvão, vem fogo. Tomara que não, né? Mas eu tô tentando entender como é que alguém publica com tamanha convicção, com foto e com tudo, sem ter uma informação mais consistente. Agora, se tem alguém plantando em cima de um teste que foi feito para botar o jogador na vitrine e dizer, ó, tava tudo certo com a Ponte e não veio porque a Ponte não pode inscrever. E não tem data para se resolver isso, não tem previsão. Aí vai outro e come o anzol com chumbada e tudo, também não estou afirmando isso, estou apenas conjecturando que isso no futebol é a coisa mais comum do mundo. O cara está querendo vender alguém, ele planta. Está querendo repatriar alguém, ele planta. Nossa, São Paulo mandou um emissário ver o cara lá na Rússia. O cara voltou maravilhado. Só que o São Paulo não gostou do preço. Vai um outro e consulta o preço, o cara bota o preço lá embaixo. Pô, mas o São Paulo não gostou e ficou maravilhado, manda para nós. Pronto, comeu o anzol com chumbado e tudo. Ou você não está acostumado com isso aí, Batista? Olha, ô Tigrão, eu já tô mais rodado do que caminhão de entrega. Tô nisso há muito tempo. Eu já vi coisas que seria capaz de arrepiar o chifre do capeta.
Então, tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. CH, então? Ele pode ter contratado. Uma historinha legal outro dia aí. Ele pode ter contratado alguém para tirar as fotos. Portanto, não é fotomontagem, a foto é original. Sabe o que eu acho? Isso que nós estamos falando Sabe o aqui? que eu acho dessa história toda aí? É o seguinte, cara. Hoje, com esse negócio de rede social, Tigrão, o jornalista ele é obrigado a tomar um cuidado quadriplicado. No meu tempo, nem celular tinha direito. Então nós tínhamos lá as fontes, era o cara da portaria, era o roupeiro, era o enfermeiro, era o massagista, às vezes algum jogador de dentro do elenco, um diretor que queria puxar o seu saco, fazer média com você. Essa não era a sua. Hoje, todo mundo escreve, todo mundo dá opinião e todo mundo informa. Então o jornalista que está num veículo de comunicação grande, ele tem obrigação de escrever lá que o cara fez teste, no Sub-23. Ele não pode jogar uma informação dessa no ar. Não pode. Isso é o meu conceito. Eu respeito todo mundo do contraditório. Não existe isso. Acontece toda hora? Infelizmente, Tigrão, você está certo. Não é a toda hora, a todo minuto. Porque tem muito paraquedas trabalhando e se dizendo um pseudo-jornalista e acha que pode falar em esportes. Esse é o problema da mídia social e da globalização. Eu penso dessa maneira, mas o que o Tigrão está colocando acontece a todo minuto, viu, Batista? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Antes de eu falar das pautas do programa, rapaz, essa poltrona do Tigrão aí é impressionante, hein? Essa daí, eu acho que ele comprou lá na Síria, a poltrona que o Tigrão tá sentado. Aí o ouvinte que quer dar uma olhadinha na poltrona, é só entrar aí no YouTube e vai ver a poltrona do Tigrão, que é sensacional. Agora, para falar das pautas do programa, Batistão, se o Guarani poderia fazer um esforço financeiro pela permanência do Bruno José, eu não acredito nisso, não. Não dá para fazer loucuras. O jogador que está muito bem, vive um bom momento. Para mim, o melhor momento dele no Guarani, desde quando chegou. Mas você fazer loucura financeira, até a esse ponto, não. Então eu faria realmente o que dá para ser cumprido. Né? O Guarani sempre foi muito pé no chão nesse quesito, e eu acredito que deva continuar da mesma forma. E o Matheus Jesus, jogador ideal para fazer o papel do camisa 10 na ausência do Elvis, com certeza é um deles. Claro que o Matheus Jesus, jogando na sua função, vindo de trás, cabeça erguida, né? Olhando o corredor de frente, ele tem essa leitura, seria uma ótima opção. Mas na ausência do Elvis, com certeza, ao lado do Cássio Gabriel, para mim é um substituto. Mostrou ontem, né? Mostrou ontem. Inclusive ele teve um voto aí do Tigrão, que vale ressaltar que foi realmente bem votado, que ele fez um belo jogo, jogando como meia de articulação, articulando, chegando, pisando na área, armando o time, finalizando, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, ele é um dos jogadores que pode substituir aí o Elvis à altura, claro, na sua ausência. São 18h15 em Campinas. Vamos ouvir o Bruninho. O Bruninho deu uma entrevista, ele que marcou um gol na goleada do Guarani lá em Sorocaba. Esteve em campo, ganhou a preferência. Isaac de largada foi para o banco de reservas e o Bruninho foi para o campo de jogo e não só esteve em campo, mas como também marcou um dos gols na goleada, placar de 5-0 contra a Internacional. E ele, nessa entrevista concedida à assessoria de imprensa do Guarani, fala sobre as diferenças do trabalho do Moisés Moura e do antigo técnico Mozart. Sim, o estilo dele é um pouco diferente do Mozart, né? Ele é um cara que cobra bastante, ele analisou muitos nossos jogos, pegou os vídeos e mostrou pra gente onde a gente estava falhando. E eu acho que já deu para ver uma pincelada do trabalho dele na questão defensiva, que a gente pressionou mais, a gente soube se portar sem a bola também, entendemos o jogo, então, porque o campo era um campo muito ruim, que não favoreceu tanto.
Mas, enfim, já deu para ver um pouquinho do professor Moisés e tem tudo para dar certo nas próximas partidas. Sim, claro, é muito importante voltar a vencer, né? A gente vinha de 2 resultados bem desgastantes assim, para nós, um jogo muito complicado, onde a gente acabou perdendo em casa de 5 gols, depois perdeu para o Lanterna do Paulistão. Foi bom a gente voltar a vencer bem, com propriedade, né? Um placar elástico. Isso dá mais confiança para a nossa última partida e para o decorrer do ano. Importante para um ano vencedor, eu acho que tem que estar todo mundo bem, independente de quem está jogando, quem está entrando no segundo tempo, até as pessoas que não estão sendo relacionadas no momento. O futebol é muito rápido, a chave muda muito rápido. E eu acredito, eu estava jogando, acabei lesionando, saí, o Isaac foi bem, entendi o momento do Isaac, voltei no último jogo, fiz gol, estou bem também, se precisar começar jogando ou começar no banco, vou estar à disposição do professor para ajudar. Eu acho que a partida com o Palmeiras é uma partida de muita visibilidade, eu diria, um grande clube, uma grande camisa. Acho que vai ser um confronto interessante, o Palmeiras ainda não perdeu, quem sabe ele não possa vir aqui no Brinco e se surpreender um pouco com a gente. Eu acho que a gente está preparado para isso e para ir para cima do Palmeiras e buscar a vitória, sim. Ok, tá aí o Bruninho, deu hoje a entrevista à assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube, Guarani que contratou o Bruninho, que defendeu na temporada passada o CRB e assinou o contrato por uma temporada com o Bugre, até final de 2023. Bruno Roberto Pereira da Silva. Bruninho, CRB 2022, antes Juventude, em 2021 Confiança, Esporte em 2020 e Atlético Mineiro, proprietário dos seus direitos, onde ele começou a carreira em 2019. Tá aí o Bruninho. Vamos ouvir aqui os comentaristas. Eu começo com você, Gleger. O que você achou do Bruninho? Olha, Batista, eu gostei. Eu acho que até pela característica, principalmente do jogo, né, que o Guarani precisava de velocidade, precisava chegar um pouco mais pelos lados. Você vê que quem fez a diferença no jogo, um dos, né, que fizeram a diferença, digamos assim, foi o Bruno José, que jogou pelo lado direito. E o Bruninho, claro, ele abriu aí para mim o caminho da goleada, porque ele faz o segundo gol no momento difícil do jogo, né, um jogo truncado, jogo ruim, e de repente tem uma escapada ali num contra-ataque, ele vai lá e faz o gol. É importante demais. E o Bruninho, vale ressaltar, ele teve uma contusão, né? Mas antes dessa contusão, cara, ele estava crescendo, estava evoluindo, né? Fazendo bons jogos. Ele no 1 contra 1, ele tem facilidade, é um jogador habilidoso, jogador voluntarioso, e é importante demais. Ainda mais no momento que vivia o Guarani, né? Naquela situação, naquela partida contra a Inter de Limeira. Então eu gostei, eu acho que é por aí, eu acho que é um jogador que se der uma sequência para ele, tende a evoluir ainda mais, jovem, talentoso, uma qualidade muito boa tem esse menino, eu gosto. Eu acho que para atletas como o Bruninho, com a característica, não adianta você colocar o cara para jogar um jogo, não foi bem, tira. Aí não adianta nada, pô. Tem que dar sequência pro jogador. Claro que o Campeonato Paulista é muito curto, né? Mas ele respondeu rapidamente, porque não começou bem, e aí de repente começou a ter oportunidades e começou a evoluir. Aí infelizmente veio a contusão, ele acabou saindo do time, mas para mim retornou muito bem, viu, Batistão? Dá um like aí para nós, dá um joinha. Dá um joinha aí. Vai. Dá um joinha. É isso aí. Dá um joinha, dá um like aí para nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda um joinha para nós aí. E para você, Tigrão, Bruninho, que falou conosco hoje, acho que ele estará em campo, né? Deve estar em campo, imagino, na partida contra o Palmeiras, domingo às 16h, hein, Tigrão? Batista, eu adorei a entrevista dele. Sabe por quê? Porque ele não foi nem um pouco político, cara. Ele simplesmente falou o que pensa. Porque normalmente os caras vêm todos cheios de dedo, resposta politicamente correta, que negócio todo, né? Então vem com conversa, não, porque o Moser também fez um grande trabalho. E ele tá meio pé da vida, porque ele perdeu a posição com o Moser, né? Simplesmente isso. Voltou Isaac, estourou em quem? No Bruninho.
E ele vinha bem, ele ganhou 2 prêmios aí como o craque do jogo, né? Então, o Batista, o que ele falou? E aí, tá, já deu para ver o jeitão dele, ó. Tem aí um posicionamento defensivo aí, que a gente conversava muito sobre isso. Na verdade, ele deu uma espetada no treinador anterior e aproveitou a oportunidade. Eu não tô contra ele, não, ele foi verdadeiro. E também defendeu o lado dele. Pô, ele tá falando de uma comparação de 2 treinadores, um que deu a titularidade de volta para ele e outro que tirou a titularidade. Aí o cara que deu a titularidade vai lá e ganha de 5-0, o que ele ia fazer? Dá uma olhada. Já deu uma enchida na bola no cara que prestigiou ele. E deu uma espetadinha com muita ética, posicionamento defensivo, tal, ele já colocou ali o estilo dele, o pitaco dele, já deu para sentir, apesar de ser um jogo só, foi por essa linha que ele foi, falando bem de um e veladamente dizendo que tinha coisa errada. Agora, eu tenho a dizer o seguinte, sempre fui um ferrenho defensor do Bruninho no time, aliás, votei nele em todas as vezes que ele ganhou como craque do jogo, que acho que foram 2, inclusive naquele jogo que o Guarani perdeu para o Corinthians, o gol foi dele, eu votei nele, e em mais uma outra oportunidade. Ele realmente é bom jogador. Só que eu não teria feito a alteração de mexer de novo no esquema e tirar o Isaac do time. Tirou e deu certo, parabéns. Agora, sabe qual que foi o jogador mais apagado do Guarani na partida? O Bruninho. O Bruninho não... O Gleger comentou o jogo. Nós falamos isso durante o jogo. Pô, o Bruninho precisa entrar no jogo. Poxa, o Bruninho está até prejudicando um pouco o trabalho do Jamerson, que precisa fazer aquele 1-2, aquele bem bolado, aquele mexido ali do lado esquerdo, que do lado direito tava o Bruno José estava voando, né? E o Gênison tentando achar a bola ali na faixa central do gramado. E aí estava acabando o primeiro tempo e o Bruninho era a substituição certa. Ele não foi bem contra a Inter. Aí o Tony dá um chutão, bate um tiro de meta daqueles bem fortes. O Gênison, além, entre a linha intermediária ofensiva e a linha demarcatória de meio campo, dá uma casquinha. A Inter estava marcando em linha, todo mundo pensando lá, sei lá no quê. E o Bruninho escapou e fez um gol bonito. Então, naquela manchete histórica do Diário do Povo e tal, né? Fulano fez 5 gols e mais nada. No meu comentário, quando o Edu, no gabarito do jogo, fez aquela avaliação rápida de jogador por jogador e me perguntou do Bruninho, eu falei, fez o gol e mais nada. Mas eu adorei a entrevista dele, sabe por quê? Por quê? Ele não foi protocolar. Tá certo. Ele não foi vaselina e porque ele não foi politicamente correto. E é o seguinte, hein, dá um like aí pra nós, dá um joinha, meta o dedo aí no botão do joinha, dê um like, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E pra você, CH, o que você achou da entrevista do Bruninho? Legal, Batista, legal, ele aproveitou o momento, né, cutucou o ex-treinador. Eu não faria isso, mas não está errado, é a personalidade dele, ele faz da maneira que ele quiser, ele age como ele bem entender, e eu não tenho nada com isso, não é? Ele fala bem, fala fácil, mas no meu time ele não joga. O Bruninho é um peladeiro, ele é um jogador voluntarioso, bom profissional, mas ele não tem leitura de jogo. Hoje atacante não é sair correndo atrás da bola e sair só driblando, tem a parte tática também. Eu não estou falando de marcar lateral só não, tá? Então, no meu time ele não joga, ele é no máximo banco. Mas eu acho que ele fez um gol importante no último jogo, está no momento dele, tomara que ele aproveite. Mas se ele não mudar em campo o comportamento dele e some todo o jogo que eu fiz dele, ele some. Ele faz 1, 2, 3 jogadas, depois some. Talvez por isso também que ele não tenha sido aproveitado no Atlético Mineiro e em outros clubes,
não é? E eu só quero lembrar, não é? E eu não estou defendendo ninguém, que quem pediu o Bruninho para ser contratado pelo Guarani foi o Mozart, tá bom? Mas no meu time ele não joga não. 18h26, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, bancada RB Campinas. Aqui quem fala é Xexé. Batista, esse Sub-23 que vocês debateram quase 30 minutos, um pouco menos. Se for verdade ou se é fake news que ele vai vir para a Ponte ou está fazendo teste na Ponte, quem levantou essa fake news ou essa notícia verdadeira conseguiu o que queria. Afinal, quase 30 minutos de graça fazendo propaganda do seu produto através de um programa poderoso e forte que abrange toda a região metropolitana de Campinas e vai mais além pelo grande interior do estado de São Paulo. Ele fez uma propaganda do seu produto totalmente de graça. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Um abraço. Abraço, muito obrigado. O final do telefone 8557 diz: boa tarde, Batista. Estranho o jogador postar foto anunciando que foi contratado pela Ponte e o clube desmentir. Será que ele não está em período de testes? Sub-23 acabou. Ontem o jogador postou nos stories em Campinas. Publicou foto como contratação da Ponte. Estranho isso. Não assinou a mensagem final 8557. Sim, a informação é de que ele fez teste no Sub-23 e não passou. Esse Sub-23 tem sempre jogadores fazendo teste. É a porta de entrada para algum jogador que tenha alguma condição, e aí o jogador vem e faz o teste, passou, permanece, não passou, vai embora. É assim que funciona o Sub-23, e foi o caso também desse jogador chamado Rafael Lutkovski. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Oi, Batista, boa tarde. Tigrão, CH. Um abraço a todos vocês. Aqui é Nelson do Chapadão. Ô Tigrão, você que é o pai da matéria de todas as coisas, responde para mim. É necessário o goleiro ficar com a faixa de capitão, sendo que ele fica lá no gol? E como é que ele pode dar alguma instrução para os jogadores de linha? Dá para você responder essa para nós, Tigrão? Um abraço, Batista, Nelson do Chapadão. Abraço, Nelson. Atendo também o Maurício Chiroma, que disse aqui, ó, no final do ano o Tigrão vai alugar a poltrona dele para o Papai Noel trabalhar nos shoppings de Campinas. Maurício Chiroma. Ele não olhou no YouTube. É. Dá o endereço do YouTube aí, Batista. É só você entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acabou. Dá um like aí pra nós. Dá um like aí. Entra, dá um like. Você vai ver que a poltrona do Papai Noel é vermelha. E a minha é cinza ratinho. Como diria Esteban Burru Sangirade. Aliás, essa poltrona aqui, quando ela foi adquirida, ela era a poltrona do papai. Agora ela já é a poltrona do vovô. E eu espero que Deus me dê muita saúde, lucidez e tesão de trabalhar, como eu tenho até hoje, para que ela um dia venha a ser a poltrona do bisavô. Mas ela é cinza ratinho, não tem nada a ver com o Papai Noel. E o Gleger tá de palhaçada, porque não é poltrona, é um sofá, para começar a conversa. Mas ela está com os dias contados. O novo cenário está chegando mais ou menos ali por volta de terça-feira que vem. Aguardem. Aguardem. Novo que cenário. Medo, novo cenário no Mocó do Tigrão. Ô Batista. Oi, Gleger. Então, se você me permite, a pergunta foi direcionada ao Tigrão, mas como eu fui goleiro
e fui capitão na grande maioria dos clubes que passei. Eu não respondi a pergunta, né? Não, mas é rapidinho, Tigrão. Mas tá todo mundo dentro da área o tempo todo, ele conversa. É rapidinho. Assim, não faz o menor sentido, assim, com todo respeito ao nosso ouvinte, mas o capitão, ele não é para ficar brigando com o time, não é nada disso. O capitão do time é o líder do elenco. Ele é o cara que tem a liderança. Então, assim, ele não é só para tirar a cara ou coroa, ele tem a liderança, é dentro do vestiário, é dentro do campo em alguns momentos, mas ele não precisa ficar falando a todo momento, a toda hora, ele não precisa ficar dando instrução para o seu time. Ele é o líder do time. Ele tem uma função de liderança, de ele saber falar com a arbitragem num momento um pouco mais duro, ele saber questionar o seu time numa coisa que foi determinada durante o treino e não está acontecendo no jogo. Então é isso que é o capitão. Então, para ficar claro ao nosso ouvinte aí, que capitão não é aquele que fica conversando com o time inteiro na hora do jogo, nada disso. Capitão é um líder dentro do time. E tem muitos goleiros aí, o próprio Rogério Ceni, que foi capitão a vida inteira no São Paulo e nem por isso deixou de ser, porque ele era o goleiro. Então, assim, só para ficar claro aí, só para o nosso ouvinte estar por dentro aí do que seria um goleiro capitão, Batistão. Eu acabei entrando aqui no viés da pergunta do Nelson do Chapadão, o Chiroma que falou da poltrona, mas é bem isso. Tem inúmeros exemplos aí no futebol, mesmo porque, né, Gleger, o capitão não é auxiliar técnico, né? Não é. Já basta o treinador que fica ali na beirada do campo enchendo o saco do time o tempo inteiro. Às vezes ele fala a mesma coisa 100 vezes pro mesmo jogador. Mas esse cara tem hora também que passa da conta. Aí tem o auxiliar técnico que fala. Aí cai um lá no campo, vai o massagista e leva mais instrução. Chega uma hora que o jogador não consegue atender a 2 senhores, 3. Ele acaba ficando atordoado e rende menos ainda. Então é isso, Nelson do Chapadão. Não vejo nenhum inconveniente, muito pelo contrário. Aliás, o goleiro, depois para fazer uma boa observação de vestiário, ele tem o privilégio de jogar o tempo todo de frente para o campo inteiro. É diferente do cara que joga lá de centroavante, né? Olhando para o gol adversário e está todo mundo nas costas dele. O meia, que recebe a bola e vira olhando. O goleiro está sempre de frente para o campo. Então, a hora que ele vai lá no vez, estava olhando você, só para ver, professor, para dar uma contribuída. Aí estamos reclamando demais. Você percebeu que o juiz está de olho em você? Vamos tomar cuidado com isso daí. Ele já te deu amarelo e vai tirar do jogo. Fique esperto. Estou vendo lá de trás toda hora. Toda a marcação que ele faz, você está reclamando. Dá uma maneirada para a gente não terminar o jogo com 1 a menos ou 2 a menos. Tá certo. Essa é a função também do capitão. E o goleiro lá de trás vê tudo isso. Vamos com informações do Guarani. Leandro Bolle está chegando na Bandeirantes. Informações do Guarani, o Bugre, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Guarani que se prepara para o jogo contra o Palmeiras e ontem apresentou o atacante Bruno Mendes. Ele retorna ao brinco depois de 5 anos. Em 2012, ele se transferiu para o Botafogo do Rio e em seguida foi para o Atlético Paranaense, passou pelo Avaí e também pelo futebol português. O jogador pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e ficará no brinco até o fim deste ano. Bruno Mendes estava no Cerezo Osaka do Japão. No ano passado, entrou em campo em 32 partidas, fez 5 gols e deu 3 assistências. O atacante será inscrito para a disputa da Taça Independência, competição que substitui o Troféu do Interior e não mais concederá vaga para a Copa do Brasil. Participam do torneio os times que ficarem entre o 9º e o 14º lugar na classificação geral da primeira fase do Campeonato Paulista, excluindo, melhor dizendo, os clubes da Série A e os eliminados nas quartas de final. A premiação foi reajustada de 250 mil para 400 mil reais. Neste ano, a Federação Paulista mudou o modelo de distribuição das vagas para a Copa do Brasil. Serão 6 vagas direcionadas pelo estadual, sendo 5 pela classificação geral no Paulistão e 1 para o campeão ou vice da Copa Paulista.
mas existe um movimento entre os clubes que devem participar da Taça Independência para direcionar pelo menos o campeão do torneio de consolação para a competição, ou seja, a Copa do Brasil do ano que vem. A discussão final ficará para o Conselho Arbitral, quando os 6 primeiros participantes serão definidos. O Guarani está confirmado na competição e apoia que a competição dê direito ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. O Departamento Médico do Bugre trabalha de forma intensiva para colocar Giovanni Augusto no jogo contra o Palmeiras domingo no Brinco, às 16 horas. Ele sofreu uma pancada no tornozelo na partida contra a Inter e deixou o campo com o local muito inchado. Neilton deve ganhar uma nova oportunidade e começar jogando diante do Palmeiras. Genison deve perder a posição do time do técnico Moisés Moura. Matheus Barbosa está na transição e deve jogar. Ele desfalcou o Bugre contra a Inter por causa de um desconforto na panturrilha. Giovanni Augusto e os atacantes Bruno José e Genison têm vínculo com o Guarani até o próximo dia 30 de abril. O Bugre quer a renovação de Bruno José por empréstimo. O jogador tem pretensão de permanecer no Brinco. O grande problema é que o Cruzeiro, dono dos direitos, paga 50% do salário do jogador, que é de R$120 mil mensais. E não quer se desfazer deste modelo, ou melhor, quer se desfazer deste modelo de negociação. O Cruzeiro não aceita mais pagar a metade. O contrato do Bruno José com o Cruzeiro vai até o final de 2024. O Cruzeiro renovaria o empréstimo, mas o Guarani teria que pagar o salário integral de R$120 mil. O valor integral está muito acima do teto salarial do Bugre. O argentino Ivan Alvarinho está emprestado pelo Boca até o final de julho e também segue com um futuro indefinido no Brinco. O volante Richard Rios dificilmente ficará para a Série B. O jogador está na mira do Corinthians, além do Red Bull Bragantino e o Santos. Recentemente, o Guarani rejeitou propostas do Internacional e do Bolívar pelo atleta. O Inter ofereceu $6 milhões com 50% dos direitos. O Guarani só libera por 10 milhões. O Bugre iniciou ontem a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela última rodada do Paulistão. As entradas para o Tobogã e Cabeceira Sul custam R$40 a inteira e 20 a meia. Para Vitalícias e Tobogã Inferior, os preços são R$60 inteira e 30 a meia. As bilheterias do Brinco vão estar abertas até sexta-feira, das 9 às 18, no sábado das 9 às 13. Lembrando que, por determinação do Ministério Público, o jogo será com torcida única. Portanto, não é permitida a presença de torcida visitante neste jogo. Só uma correção, o Internacional ofereceu R$6 milhões e não de dólares. 6 milhões dá o que? Um milhão e alguma coisa, né? De dólar. Não sei quanto está o dólar hoje, mas ofereceu 1,2, deve ser isso, 1,2 milhão de dólares, o que dá 6 milhões de reais. Foi a oferta do Inter rejeitada pelo Guarani para a contratação do Richard Rios. O Guarani quer 10 milhões na sua parte. 50% dos direitos pertencem ao Guarani, 25 Flamengo e 25 Atleta. E o Guarani está na dele, né? O jogador está indo muito bem e o Guarani está fazendo o jogo duro. Só tem que tomar cuidado porque o contrato do Richard Rios termina no final de 2023. E a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Se não fizer um negócio até lá, o Guarani pode perder tudo. E aí, evidentemente, que vai se arrepender de não ter aceito uma proposta como essa, que eu considero boa proposta, né? Essa do Internacional. Ô Batista. Porque o Flamengo continuaria com os 25% dele, o Atleta também, e o Guarani receberia a parte dele limpo, 6 milhões de reais. Pois não, Tigrão? Não, esse negócio aí que você acabou de dizer que é muito importante, o que acontece é o seguinte, né? Essa decisão, ela é só do Guarani, porque o Guarani, só para complementar aquilo que você falou, que está absolutamente correto, o que a gente complementa é que o Guarani é detentor da decisão até o momento em que o jogador puder fazer um pré-contrato com outra equipe, porque ele tem os direitos federativos, né? Ele tem contrato com o jogador. Agora, eu fico imaginando
o Flamengo, né, tentando, de repente, interferir nisso, também por correr o risco, de repente, de tomar um prejuízo com esse negócio aí. Ou não? Mas o Flamengo não tem o que fazer, né? Ele negociou com o Guarani, vendeu 50% dos direitos, ficou com 25%. 25 já pertenciam ao atleta. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos, um saboroso churrasco. Sensacional feijoada todos os sábados e também comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Conheça o Ponto 10, pizzaria e restaurante, na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. E tem desconto aí para grupo de 10 pessoas. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. Sim, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já, 18h43. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então, destacando o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, o Campeonato Paulista da Série A2, 13ª rodada. Hoje à tarde em Monte Azul e Juventus empataram por 1-1. Logo mais, 7h30 da noite, tem Linense e Rio Claro. 8 da noite, São Caetano e Taubaté. Portuguesa Santista encara a equipe do Noroeste. 15 de Piracicaba e Comercial, Velo Clube Novo Horizontino. Lembrando que por esta rodada, a Ponte Preta já jogou. Empatou por 1-1 contra o Primavera no estádio Moisés Lucarelli na semana passada. E ontem o Lemense, jogando em casa, perdeu para a equipe do Oeste por 4-1. A Macaca que volta a campo no sábado, já pela 14ª rodada da Série 2, em Ribeirão Preto contra o Comercial. E na última rodada, recebe o Noroeste. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate, 18h46, ouvinte participa, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde, equipe. Eu não peguei as notícias esses dias, até peço desculpa, mas eu queria saber o Elvis, quando é que ele volta, se já tem um retorno definido, se já está confirmada a lesão, se mais 1 ou 2 jogos ele consegue retornar à equipe, que é um jogador que faz muita falta, né? Faz toda a diferença. Muito obrigado, hein? Gustavo Zanotto, nega véia, sempre, sempre. Valeu, Gustavo, um abraço, muito obrigado. O Elvis está em tratamento intensivo. A ideia do departamento médico é liberá-lo para atuar no mata-mata. Está fora dos 2 próximos jogos. Comercial em Ribeirão Preto, sábado, 4 da tarde. E a última partida desta fase da Série A2 contra o Noroeste no Majestoso. Talvez não tenha condições para o primeiro mata-mata, somente para o segundo, tá bom? Mas está em tratamento. Vamos ao ouvinte participando, mais um. Batista, boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Bandeirantes. Batista, é o seguinte, a Ponte Preta só tá dando alegria pra gente. Só tá dando alegria. Fazia tempo que a gente não via um time tão competitivo, um time, que tá enchendo os olhos da torcida. E se existe um responsável por isso, esse responsável por isso é o professor Hélio dos Anjos. O Helião tá de parabéns, rapaz, tá de parabéns. Ele no seu modo todo agitado, daquele jeitão dele, ele acertou o time da Ponte, ele dá moral pra molecada, ele incentiva, ele não para na beirada do campo. Ele tá de parabéns. Hélio dos Anjos, obrigado por fazer o time da Ponte Preta jogar bola. Um forte abraço para vocês todos aí da Bandeirantes aí, André Ponte Pretano, do DIC 6. Valeu, um abraço para todos do DIC 6, mais um ouvinte no ar. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, Fazenda Sanquirino. Essa questão da Copa do Brasil ali naquele estádio, do Fluminense do Piauí, é terrível, horrível, não tem cabimento isso. Acho que o corpo de bombeiros, eles tinham que ter um padrão, porque o ser humano que mora aqui em Campinas é o mesmo que mora lá no Piauí, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Então, a periculosidade tem que ter um cálculo, não pode ser algo arbitrário. Então, não poderia ter um jogo naquele lugar. É um absurdo, não dá para entender. A CBF pega pesado em alguns pontos e outras deixam largado. Eu acho que tem que ser democrático a Copa do Brasil, mas não pode ter uns absurdos como esse, né? Um abraço a todos. Abraço, dá um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda aí um joinha, meta o dedo no botão do joinha, dê um like aí pra nós. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa, com monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a ATGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada, essas são as marcas da ATGB. Não negocie a sua segurança sem antes falar com a ATGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe da ATGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou empresa. Anote aí o telefone DDD 19 e o número 3324 7500. Repetindo, 3324 7500. Para saber mais, acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Greg. Boa tarde, Tigrão.
A Série A2 está sendo bom para a Ponte porque ela tá jogando nesses campos ruins. Aí ontem ela foi jogar nesse campo ruim lá, que não tinha nem vestiário, e jogou bem. Aí outros anos a Ponte estava na primeira divisão e não conseguia ganhar desses times aí. Pode ver, 2 anos ela sapateou e não passou pela primeira fase. Aí ontem ela passou e passou bem. Por quê? Ela pôs a molecada da base para jogar. A molecada que conhece o time, a molecada que tem amor pelo time, pelo menos se dedica, faz muita coisa pelo time. E as outras vezes não, muito jogador de fora, tudo aventureiro, mercenário, que não dava o sangue pelo time. E fora isso, esse técnico também tá mostrando que tem dignidade e sabe fazer um trabalho muito bem. Então, eu acho que isso aí é o diferencial da Ponte esse ano. É o jogador da base e está passando por essa dificuldade na Série A2, que tem campos mais ou menos parecidos com esse que ela jogou ontem. Alexandre, o centro, Ponte Pretano da pele até o osso. Teve um torcedor do time lá de baixo lá que a Ponte falou que a Ponte ia ganhar de 5-0. Quase deu, hein? Fica com Deus. Abraço, obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala, pessoal da Band. Boa noite. Aqui é Renato, motorista de aplicativo. Só compartilhar com vocês aí, hoje tive uma corrida para São Paulo lá, parei para almoçar. E aí vi o rapaz lá almoçando, tinha certeza que era o CH, rapaz. Só falei, pô, vou lá tirar uma foto, né? Acompanho todo dia o programa aí. Fui lá, cumprimentei, pedi para tirar uma foto, ele meio sem graça, falou, rapaz, eu conheço o pessoal de Campinas lá da Band, trabalho também aqui na Band, mas não sou comentarista não, sou narrador. Meu nome é Ulisses Costa. Acabei confundindo. No final deu tudo certo lá, rapaz, gente boa também. Tirou uma foto comigo lá. Mas achei que era o CH, parece, hein? Abraço, bom programa aí. Olha aí, CH. Rapaz, tem uma historinha rápida. Nós chegamos juntos no Sistema Globo de Rádio, né? Ele vindo do Paraná, eu de Jundiaí, ele narrador e eu repórter. Com um mês a gente trocava as credenciais, que todo mundo achava que o Ulisses era o Carlos Henrique e vice-versa. E a gente fez isso durante muitos anos, não é? Mas legal, legal. O Ulisses é um grande amigo, um grande cara, mas eu sou muito mais bonito que ele. A sua mãe achava isso, não é isso, CH? Inclusive minha mãe, quando minha queridinha mãe hoje mora no céu, eu falava, mãe, eu preciso fazer uma dieta. Ela falava, nada, filho, isso é bobagem, você não é gordo, você é forte. Mãe, né, Batista? Mãe é mãe. É, isso aí, você tá comendo a comida de outros aí, CH. Comendo a comida dos magros. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, companheiro? Quanta bobagem. Eu não vou comentar o que esse cidadão fala diariamente. Deixa pra lá. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí pra todos. Na minha opinião, o Guarani deve sim negociar o Richard Rios por no mínimo uns 10 milhões. Acho que o dinheiro ajudaria muito na montagem do elenco pra Série B, pra montar um time mais forte e tentar subir. Mas eu acho que deveria tentar segurar pelo menos uns 10% do passe dele, viu? Para ter direito a alguma grana em uma negociação futura. Porque esse Richard Rios é craque, viu? Muito bom jogador, jovem ainda, 22 anos. Daqui a pouco vem um time, compra por 10 milhões, daqui 6 meses vende por 80. Entendeu? Que é o Rafael de Campinas. Abraço, muito obrigado, Rafael. Boa noite, Batista. Um dia desses atrás, o Tigrão estava usando uma bela camisa estampada que daria inveja ao saudoso Milton Peruzzi. Abraço, Eloir Pianca. Olha, Milton Peruzzi foi um dos ícones da história de todos os tempos da crônica esportiva. E aí o Tigrão, então, o ouvinte está dizendo que o Tigrão estava parecido com Milton Peruzzi. Mas vamos levar em consideração que foi terça-feira de carnaval, né? Então tem isso também, né? Eu tava a caráter, eu dei um pulinho até lá no Valiense, mas aí na matinê, que a minha netinha foi lá brincar um pouco no salão e tal. Você, e eu Tigrão, fui com com aquela fantasiado aquela de seu camisa peru, não foi? estampada. A camisa estampada, aliás, ela foi estreia dela.
Tigrão, você não foi fantasiado de seu peru? Não, seu peru não. Seu peru é... Cara, você é a meu cara peru. do seu peru lá da escolinha do professor Raimundo, pô. Eu fui fantasiado de meu peru. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu voltei com a mesma roupa que eu tinha ido lá que é aqui encostadinho. E confete, aquele negócio todo. Eu falei, como é terça-feira de carnaval, vale. Mas se vocês quiserem, terminando a quaresma, que eu, claro, vou respeitar sempre, eu vou fazer um programa na TV com ela. Você vai ver o Ibope que vai dar, mas o ouvinte foi muito feliz. O Peruzzi ia mesmo com esse tipo de camisa lá no futebol, é com 11. Na TV Gazeta, que era o canal 11. Tinha lá um garoto, novinho, começando, de vez em quando eles botavam para falar lá uns 40 segundos no máximo. Depois já davam um cascudo nele, né? Zé Italiano, Milton Peruzzi, Roberto Petri, e entre outros gigantes. Esse garoto que estava começando era Carlos Eduardo Galvão Bueno. Fala alguma coisa aí, moleque. Entrava magrinho lá, timidinho. Aí vai vendo, né? Tinha Peirão de Castro, que era Carlos Eduardo também. Carlos Eduardo Peirão de Castro. Felizmente todos já nos deixaram. E o Peruzzi, o palmeirense Peruzzi, que cunhou a frase: vai acabar tudo em pizza. Quando tinha lá a turma do amendoim lá do Palmeiras, e dava aquela briga, e os caras ficavam discutindo, e quase se pegavam em tapa durante o jogo e tal, e aí acabava o jogo e tinha a pizzaria do lado lá, né? Aliás, famosíssima, até hoje, ali no Palestra Itália, antigo. E aí o Peruzzi falava, eles gritam, depois acaba tudo em pizza. Ou seja, eles iam para uma rodada de pizza e tomar chopp. E aí isso daí acabou extrapolando o âmbito do futebol e foi até para a cena política do país, né? E essa CPI aí não vai dar em nada, vai acabar em pizza. A gente está cansado de ouvir isso. Peirão de Castro, que consagrou essa frase aí, e a lembrança do ouvinte está vindo na minha retina aqui. Ele realmente ia com camisa estampada, viu, Batista? 18h59, intervalo, e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19 horas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Olha, um assunto para a gente discutir aqui, porque vai se reunir a International Board. É quem cuida das regras, quem regulamenta as regras do futebol ao redor do mundo. E vai se reunir agora, no próximo final de semana, em Londres, para discutir alterações do esporte com o aval do Conselho da FIFA. Entre estas alterações está o fim dos 90 minutos no futebol e a possibilidade de o relógio parar quando a bola sair de campo.
Segundo o jornal espanhol, o jornal espanhol Marca, a FIFA está insatisfeita com o tempo de bola rolando nos últimos anos. O presidente da entidade, Gianni Infantino, iniciou discussões por causa da perda de tempo durante as partidas. É possível que a partir de 2024 o tempo de jogo seja encurtado em relação aos originais 90 minutos e que o relógio pare no final de cada jogada. Além dessa possibilidade que será discutida no próximo encontro, as tradicionais comemorações de gol devem ser levadas em conta pela arbitragem ao definir os acréscimos em cada partida a partir do dia 30 de junho, temporada 2023/2024. Em alguns casos, essas celebrações podem consumir mais de 1 minuto do tempo de jogo. E aí é o seguinte, o impedimento é um outro assunto que também vai ser discutido. Essa regra gera muita discussão entre os torcedores e dirigentes do esporte. Então, vai ser discutido também, uma das pautas. Então, fim dos 90 minutos, mudança no impedimento, vai passar a favorecer o atacante se a última parte do corpo tiver na linha do zagueiro. Goleiro, proibido de distrair cobrador de pênalti. Não vai mais poder ficar com aquele quest ali, né? Para tentar distrair o atacante. E o tempo de comemoração, como eu disse, será acrescido no tempo de jogo. Rapidamente, para a gente debater aqui em frases. E aí, Gleger, o que você acha dessas alterações que estão sendo propostas aí pela FIFA e pela International Board? Pô, primeiro eu fico aqui imaginando, na época que eu jogava, imagina se toda a cera que eu fizesse o juiz parar o cronômetro. Sabe quanto tempo iria demorar um jogo? 24 horas. Mas assim, Batista, eu não... Cara, já aumentaram aí, pô, na Copa do Mundo os caras estavam dando um acréscimo de 10 minutos, pô. Então eu acho que tem que ser acrescido sim, no tempo regulamentar. Agora, você tem que ficar parando o relógio. Eu não... Olha, isso eu sou totalmente contra. E outra coisa que eu sou totalmente contra, quer dizer que o goleiro vai ter que ser uma estátua agora na hora do pênalti? É isso aí. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Se ele estiver em cima da linha, ele faz o que ele quiser. Também não concordo. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema? Eu quero lembrar que o voleibol recentemente, não tão recentemente, mas passou por diversas mudanças. Tudo encaixando nos moldos para ser um produto melhor para ser vendido para televisão, ok? Dá para discutir muita coisa. Me parece um caminho sem volta, ok? Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas entendo que já passou da hora de algumas regras do futebol mudarem. Não dá tempo para discutir aqui. Então, grosseiramente, eu sou a favor. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre este tema já é nesse final de semana, sábado, em Londres. Os integrantes da International Board vão ficar lá, né? Debatendo, não sei se vão servir lá um cafezinho, alguma coisa, uns comes e bebes, sabe como é que é, né? E aí, opinião para cá, opinião para lá, vão sair desta reunião com algumas definições. O que você acha? Eu acho perfumaria, bobagem, esse negócio do goleiro aí, isso faz parte do futebol, né? Do folclore, faz parte da história do futebol. A catimba. Vai mexer na lei do impedimento, ou acaba com o impedimento, ou dá impedimento só quando for dentro da grande área. Até a linha da grande área não tem impedimento. Olha que ideia genial. Até a linha da entrada da grande área não tem impedimento. Dali já testaram trás... isso, né, Tigrão? Oi? Já testaram isso aí, né, nos aspirantes. Eu disputei o campeonato, inclusive, lembra ou não? Lembro, então. Mas aí, você minimizaria os erros em 85%. Impedimento, quando o atacante estiver à frente do último homem de defesa, só dentro da grande área. Fora da grande área vale tudo. E cada um que se vire para arrumar a marcação. O futebol teria mais gols e atrairia mais público.
Agora vai mudar, porque o tórax, se o cara tiver depilado, aí não está impedido, mas se tiver pelo, está impedido. Se for narigudo, está impedido. Se tiver o narizinho bonitinho, não está impedido, que a ponta do nariz é que estava impedida. Perfumaria, também acho uma bobagem. E parar o jogo, toda vez que a bola sai, vai aumentar custo, né? Vai aumentar custo, porque vai ter que ter um cronometrista, como tem no basquetebol. Vai ter que ter um cronômetro também à vista de todo mundo dentro do estádio. Agora, vai parar e aí só vai valer a bola rolando. E aí, ao invés de 90, serão 60 minutos? E se a bola ficar parada, outros 60? Aí eles vão tentar corrigir para enxugar um pouco de 90, vai virar 120. Não sei, viu, Batista? Eu acho que tem coisa que é tão sagrada, cara. E é a mesma coisa de inventar cerveja sem espuma, sabe? Ó, agora tem uma cerveja nova aí. Você economiza mais. Você tem mais custo-benefício. Porque você bota no copo e ela não forma espuma. Aí você bebe mais líquido e não é enganado de ter que ingerir espuma. Pô, deixa a espuma, pô. Tá tão bom, não? E tem aquele que inventou uma água em pó, né? Aí você colocava o pozinho e colocava água para dissolver. Água em pó. Água em pó. Olha, começa a mexer muito, eu não sei, eu vejo o futebol assim, eu acho que o futebol é igual o caneta Bic. Caneta Bic, quantos anos tem a caneta Bic? Acho que tem uns 100 anos, não sei quando foi inventada. Mas nunca mudou, a caneta Bic sempre foi a mesma. Tem coisa que não dá para mudar, né? Não dá, pô, não dá. E você quer ver o negócio? Isso daí é muito perigoso, porque mexe com tradição. E o futebol foi inventado na Inglaterra no século XVIII. Século XVIII. Nós estamos no século XXI. Então, vem de pai para filho. Eu acho que uma mexidinha aqui, outra ali. Esse negócio, por exemplo, de não poder recuar a bola para o goleiro e ele pegar com a mão, legal. Eu acho que agiliza, diminui a cera, né? Aumenta a emoção, pode aumentar o número de gols, que o goleiro que não sabe jogar com o pé vai ter problema. A gente vai aprovando. Agora, tem umas perfumarias que às vezes eles querem discutir e realmente não se justificam. E vão mexer, me perdoem aí o peso da expressão, mas eu vou colocar entre aspas, eu acho que com coisas sagradas a gente não deve mexer. Ô, Batista, uma coisa que o Tigrão disse aí, da questão do impedimento. Já foi testado essa colocação, que, claro, o Tigrão só está conjecturando, de ser impedimento só dentro da grande área. Cara, eu disputei um campeonato de aspirantes que a regra era essa. O bandeirinha ficava lá na linha lá da grande área para dar o impedimento. Cara, era a coisa mais chata do mundo. Porque o que acontece? O seu time estava atacando, certo? Você estava no seu campo de ataque e tinha um centroavante dos caras dentro da meia-lua. Era a coisa mais ridícula que tinha. Aí você tinha que segurar 2 zagueiros aqui, o time inteiro lá e 2 zagueiros marcando o centroavante dentro da meia-lua do seu campo de defesa. Então, assim, foi testado e eles viram que era uma tremenda de uma bobagem. E eu, como ex-atleta de futebol, e joguei por quase 20 anos, eu acho que é uma tremenda de uma bobagem mexer no que eles estão falando aí que vai mexer. Como é que você vai falar pro goleiro, ó, você tem que ficar quieto, você não pode se mexer na cobrança de pênalti? Cara, isso é uma coisa ridícula. Ridícula. Ridícula também ter que ficar parando o jogo, parando o cronômetro. É ridículo. O jogo vai durar 3, 4 horas um jogo de futebol. Porque a bola sai a todo momento, o cara que está se beneficiando vai... Entendeu? Não dá para fazer. Para mim, não dá para mexer. Nessas colocações, eu não mexeria em absolutamente nada. Ô Batista... Oi, CH, fala que eu discuto. Se você me permite, eu não vou defender causa própria nem opinião. Opinião é opinião e a opinião é sagrada, cada um tem a sua. É o seguinte, eu quero lembrar que no voleibol, eu não estou concordando com nada não, tá? O esporte, ele muda. Quando as regras são muito profundas, e me parece que o que está sendo proposto é muito profundo e delicado e muito discutível, muda o esporte. O voleibol hoje, eu estou usando o voleibol e poderia falar do basquete, com uma simples regra, com um arremesso de 3 pontos. Você muda o esporte. O esporte é outro, não é a mesma coisa.
Se você pegar um jogo de basquetebol, por exemplo, da década de 70 de hoje, é completamente diferente. O voleibol é ainda mais clara essa situação que eu estou colocando. E isso que está sendo proposto no futebol vai mudar o esporte. É uma outra coisa. Você jogar sem impedimento, por exemplo, tá, gente? Poderia ser uma ou outra ou todas as propostas, elas podem passar ou podem todas ser negadas. Mas se você, por exemplo, cronometrar o tempo, você mudou o esporte. Mudou, você descaracterizou. Pode ficar melhor? Pode, mas pode ficar pior também. O futebol já está descaracterizado, né? Hoje eu não vejo assim futebol. Tem correria desenfreada, são um bando de aloprados, cavalo louco, correndo feito malucos. E os atletas que têm qualidade técnica acabam sendo prejudicados. Então, tá prevalecendo aquele, né, o jogador que não tem qualidade, que não tem. Hoje, o jogador que hoje joga em determinados clubes, antigamente, estou falando década de 70 até década de 80, não passava nem em frente ao estádio, né? Então, o futebol mudou. Hoje os caras são atletas, são fundistas que correm com a bola no pé. Mas, enfim, são novos tempos, a coisa vai mudando e aí, infelizmente, cada um tem que se obrigar a se adaptar. Rápido intervalo, 19h12, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19h14 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. 19h14, mensagem de texto. Boa tarde, equipe Band. Esse Hélio dos Anjos é o verdadeiro responsável pela boa campanha da Ponte até aqui. Grande abraço. Valnei Matheus, CDHU São Martim. Abraço, muito obrigado. Boa noite, Batista. Sabia que a Ponte é líder dos times que mais trocaram jogador da equipe nos últimos 5 anos, sendo a CIES, Centro Integrado Estudos do Esporte, temos 8 brasileiros entre os 10 primeiros. Wagner Luiz Santana, Jardim São Marcos, Campinas. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Olha, quero falar aqui do IGA Atacado. Produtos no atacado e no varejo. É o Atacarejo, sempre os melhores preços para você, com lojas em Campinas, no Campos dos Amarais, tem também em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e tem também mega loja em Sorocaba. Tudo em alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza e muito mais. Olha, atenção aí para as ofertas. Cerveja Budweiser, 269 ml, R$ 2,69 cada. Feijão Pantera Carioca, 1 quilo,
9,79. Açúcar União refinado, 1 quilo, 3,79. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, 28,98 o quilo. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 6 de março. E tem muito mais ofertas esperando por você na loja toda. Confira e aproveite muitos outros produtos. Compre sem sair de casa pelo Televendas do Iga Atacado. Os telefones estão no site iga.com.br. Acompanhe também o Iga Atacado no Facebook e Instagram. É Iga Atacado Oficial. Iga Atacado. Vamos às pautas do programa, assuntos que não têm nada a ver com o noticiário de Campinas, mas estão nas notícias do dia. Atenção, comentaristas, prestem atenção, escolham aí um dos 3 temas. Everton Ribeiro diz que elenco do Flamengo apoia a permanência de Vitor Pereira. Atlético Mineiro decide classificação na Libertadores hoje em BH, após empate sem gols contra o Carabobo. E o Hulk pode chegar aos 380 gols como profissional nesta quarta-feira. Karim Benzema diz que prêmio da FIFA perdeu crédito porque não teve Vinícius Júnior entre os melhores do mundo. Começo com você, CH, qual o assunto que você quer comentar? Sobre o que disse o Benzema. Eu acho que... Bom, primeiro que o Benzema é muito polêmico em tudo que ele fala, né? Normalmente ele solta de vez em quando algumas pérolas, apesar de concordar com ele que o Vinícius tinha que estar no bolo para poder participar e concorrer ao prêmio de melhor do mundo como atleta de futebol. Agora, colocar em xeque a credibilidade da FIFA por causa disso, quantas eleições da FIFA foram polêmicas e a maioria discordou, muitas, e nem por isso perdeu a credibilidade. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Vinícius mereceria estar no bolo, pelo menos entre os 3, na minha opinião. Agora, relacionar isso à falta de credibilidade, desculpa, eu não concordo. E para você, Tigrão, dos 3 assuntos, qual você quer comentar? Vou falar do Benzema também. E vou ser bem breve. Ele estava entre os 3 que foram para a final. Aí ganhou o Messi. A minha pergunta: quando ele, ao invés de dizer que foi injusto e que ele jogou mais do que o Messi e merecia o prêmio, e dar o prêmio para o Messi perdeu credibilidade, ele usa um pano de fundo chamado Vinícius Júnior. Ele, então, para criticar a eleição e a FIFA, ele usa esse pano de fundo chamado Vinícius... negócio aí para ser a sério mesmo, jamais o Vinícius Júnior deveria ter ficado fora da disputa. Ok. E agora a resposta que eu vou dar com uma pergunta. Se ele tivesse sido o vencedor na frente do Messi, ele teria invocado a presença ou a ausência injusta do Vinícius Júnior? Na minha opinião, jamais ele faria isso. Como ele não ganhou, ele fica inventando pelo em ovo. Se ele tivesse sido o vencedor, ele nem se lembraria que o Vinícius Júnior existe. E para você, Gleger, qual dos 3 assuntos você vai comentar? Antes de falar do meu assunto, o gramado lá de Feira de Santana tá fazendo efeito. Tá 1-0 pro Bahia de Feira contra o Red Bull, tá, Batista? Tá vendo como é que é? Falei para vocês, né, hoje... você falou. Não, eu falei, eu provoquei o assunto, porque vocês disseram, não, a Red Bull Bragantino vai passar fácil. Copa do Brasil é um torneio do capeta. Não é assim. Então, time mais técnico tem muita dificuldade para jogar no gramado ruim, né? E até eu disse para você... Isso não.
Ninguém falou isso, não. Passar fácil, ninguém falou, não. Nós falamos convictos que ia passar. Fácil, não. E eu, inclusive, disse que não seria fácil justamente por esses aspectos. Gramado, clima, atmosfera, enfim. Bom, então 1-0 e o Goiás acaba de fazer 1-0 em cima do Asa também. Ô Batista, eu quero falar sobre o Everton Ribeiro. Ele falou que o elenco do Flamengo apoia a permanência do Vitor Pereira. Apoia, seu Everton. Jogando o futebolzinho que vocês estão jogando. Porque o treinador, ele tem a responsabilidade dele. Ele tem o percentual de culpa dele. Mas jogar a bolinha que o Flamengo está jogando, principalmente o senhor Everton Ribeiro, que é um jogador que estava na Copa do Mundo há pouco tempo atrás aí, há 2 meses atrás. Então, assim, não vem com essa conversinha, não, de que, não, nós apoiamos o Vitor Pereira, porque quando mandaram o Dorival embora, Dorival Júnior embora, todo mundo ficou falando que aconteceu, por que mandaram o Dorival, porque a gente defendia, vamos falar com a diretoria para voltar atrás, né? E agora está defendendo. Então, essa conversinha não pega comigo, não. Se quer que ele continue, né? Se quer que ele permaneça, vê se começa a jogar um pouquinho de bola. O senhor, seu Davi Luiz, seu Gabigol, seu Pedro, né? Que podem resolver a situação. Porque ontem jogaram uma bolinha desse tamanho aqui, ó, Batista. Olha, é o seguinte, 19h22, o ouvinte está dizendo boa noite, Carlos Batista. Uma coisa no futebol, sempre quando o juiz apita uma falta, o time que sofreu a falta, os jogadores ficam pegando a bola com a mão. Nesse caso, tem que dar cartão amarelo para não retardar mais o jogo. Rapidamente, sobre a Ponte Preta, a Macaca chegou de madrugada, 3 da manhã, em São Paulo, desceu em Congonhas e veio de ônibus para Campinas. Chegou muito tarde, jogadores estão de folga hoje e amanhã pela manhã. Amanhã à tarde tem reapresentação quando começa a programação destinada ao comercial em Ribeirão Preto, sábado, 4 da tarde. Arthur está suspenso, terceiro cartão amarelo, não joga. Provavelmente Hélio dos Anjos deve fazer aí algumas alterações com relação ao time que enfrentou ontem o Fluminense do Piauí e ganhou de 4-0, para poupar alguns jogadores, já pensando, né, na fase seguinte da competição, jogadores principalmente aqueles que estiveram mais tempo em campo. Mas não há tempo também para treinar, porque o jogo contra o Comercial já é no sábado. E com relação ao Guarani, está treinando em 2 períodos, visando a partida contra o Palmeiras. Jogo marcado para domingo às 4 da tarde. O técnico Moisés Moura pode ser que promova uma alteração. Entrou muito bem o Neilton na partida lá em Sorocaba contra a Inter, 5-0, e pode ganhar uma posição de titular. Se ele for o escolhido, quem sai do time é o Genisson. E aí tem uma outra alteração que também pode ser feita, porque o Matheus Barbosa teve um problema na panturrilha, já está em transição e pode ser que apareça. Então o time pode ser que vai receber aí modificações para enfrentar o Palmeiras. Ou não, pode ser que ele esteja fazendo experiências ao longo da semana e como jogou bem, muito bem, na partida lá em Sorocaba, pode ser que ele escale de novo o time que goleou a Inter. O que o Moisés Moura fez é algo que, infelizmente, os técnicos brasileiros não fazem. É difícil fazer o simples. Ele escalou um destro na direita, Bruno José, e um canhoto na esquerda, o Bruninho. Escalou um volante para jogar de volante. Então parece estranho um negócio desse, né? Porque a máxima do futebol, dos treinadores, não, é canhoto, tem que jogar na direita, porque a perna, porque corta para dentro, porque não sei o quê. O zagueiro, quando vem na perna contrária, besteira, balela, tudo conversa mole. O Moisés Moura foi lá e colocou as peças colocadas como se jogava o futebol antigamente. O mais simples. Então ele não atrapalhou
o time do Guarani. Colocou um direito na direita, um esquerdo na esquerda, um volante para ser volante, o outro volante jogando um pouco mais à frente, enfim, esquematizou o time de uma tal maneira que não atrapalhou o time no rendimento e por isso pode ser que ele escale o mesmo time. E agora na lata. Responde na lata. E atenção, hein? Responde na lata. Vamos ao na lata de hoje. Perguntas diretas, respostas na lata. Começo com você, CH. Quem é o principal responsável pela fase negativa do Flamengo em CH? A diretoria, que não tem convicção, mandou o último técnico, Dorival Júnior, embora de maneira injusta e entregou o clube na mão de um incompetente que é o Vitor Pereira. E você, Tigrão? O maior responsável é o vice Pereira. E para você, Gleger? Sem dúvida, a diretoria. Ramon Menezes vai convocar a seleção brasileira nesta sexta-feira para o amistoso contra Marrocos. Quantos por cento você reformularia no elenco que disputou a Copa do Mundo? Fale e justifique a resposta, Gleger. Batista, o Brasil foi campeão. Oi? O Brasil não foi campeão. Ele vai convocar a seleção principal, né? Seleção principal. Eu faria uma reformulação nesse elenco, pelo menos uns 50%. E a justificativa é o que nós vimos que esses atletas convocados pelo professor Adenor fizeram na Copa do Mundo. E para você, CH? Mínimo de 50%. Tem que renovar. Alguns jogadores não podem mais vestir a camisa da seleção brasileira. Precisa colocar gente nova. O Brasil precisa começar um novo ciclo com novos jogadores. E para você, Tigrão? 80%. E Batista, já estamos na lata para encerrar, mas o Bruninho, apesar dele gostar mais do lado esquerdo, mas ele é destro, tá? Ele é destro? Destro. Qual jogador teve passagem mais apagada pelos chamados grandes? Tigrão, Vanderlei, ex-Ponte Preta no Cruzeiro e no Flamengo entre 2008 e 2011, ou Bruno Mendes no Botafogo e Atlético Paranaense entre 2012 e 2014? O Vanderlei, né? O Bruno Mendes foi bem no Botafogo, foi bem. Eu acho que o Vanderlei foi mais apagado. E você, Gleger? Vanderlei. CH? Vanderlei. Agora a pergunta secreta. Maior artilheiro de uma só Copa, Just Fontaine, morreu hoje, aos 89 anos. Quantos gols ele marcou no Mundial de 58, hein, Tigrão? Puxa vida. E foi a única Copa dele, hein? Sim. É a única Copa dele, que depois ele teve uma contusão gravíssima. E ele não jogou mais em Copa do Mundo e nem jogou mais. Mas 9 gols, eu acho, Batista. E você, CH? Me parece que ele jogou a Copa de 62 também. A conferir. Não jogou, não. 13 gols. 13 gols o CH e você, Gleger? 12 gols. A resposta certa. Ex-atacante da seleção da França marcou 13 gols em 6 jogos no Mundial de 1958. Está entre os maiores marcadores do torneio até hoje. Valeu, gente. Um abraço. CH, Tigrão e Gleger. E para você que nos deu aí o privilégio da sua audiência. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora, Esporte em Debate.
Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes.